Ele era um jogador lendário e acabou preso no seu jogo favorito por 500 anos. Começamos essa aventura falando sobre o New Gate, que era um MMORPG de realidade virtual de última geração que permitia aos jogadores aventurar-se livremente. No entanto, se transformou em uma batalha mortal que impedia os jogadores de se desconectarem e retornarem para suas vidas reais. Para piorar a bagaça, aqueles que iam de arrasta no jogo também deixavam de existir na vida real. Na sequência, vemos um grupo de esqueletos lutando contra alguns jogadores em um campo aberto. Vários jogadores foram abatidos pelos soldados esqueletos e perderam suas vidas. Uma garota estava prestes a ser derrotada no jogo quando um homem subitamente chega para ajudá-la. A garota questiona quem ele é, mas ele não tem tempo para papo enquanto derrota os esqueletos. Seu nome é Shin. Ele é um jogador que continua lutando com a esperança de finalizar esse jogo. Em meio a essa verdadeira odisseia para se libertar e libertar outros players, ele inclusive deixou para trás seus subordinados para tentar alcançar essa façanha, prometendo voltar um dia. Porém, após deixá-los, ele se envolveu em uma luta contra um chefe. O chefe tenta atacá-lo, mas ele consegue se esquivar. Ele não se surpreende que o chefe ainda consiga atacar rapidamente apesar de seu tamanho. Ele tenta desferir o golpe fatal no chefe, mas o chefe desvia, recebendo apenas um dano leve ali na asa. O prota decide se acalmar para não perder o foco e se desesperar. Ele então percebe que a vida do chefe está regenerando e suas feridas se curando. Ele então decide fazer algo a respeito e ataca o chefe desferindo mais um golpe fatal, mas o chefe bloqueia de novo. A força do golpe foi tão forte que o chefe acabou perdendo até o equilíbrio. Ele aproveita essa oportunidade para desferir mais um ataque poderoso. O prota esperava derrotar o chefe com isso, mas ele começa a se curar novamente. É o apelão, não tem jeito. Então ele decide pela, sei lá, centésima vez acabar de vez com o chefe. Ele potencializa sua espada e avança com tudo. Ele então salta no ar e ataca, dessa vez conseguindo derrotá-lo. Nisso, o sistema do jogo anuncia a derrota do chefe e concede ao jogador seus novos títulos. O sistema anuncia então que os jogadores agora podem desconectar, pois a masmorra foi limpa. O prota fica aliviado por ter conseguido terminar o jogo e se libertar. Ele então decide verificar se os outros jogadores estão se desconectando do jogo. Ele então abre o pergaminho online e confirma que os jogadores estão deixando o jogo globalmente. Todo mundo vai saindo e apenas o seu nome permanece no pergaminho. Shin é o último jogador restante, então ele decide se desconectar, mas percebe que não consegue. Então um enorme portão subitamente se abre atrás dele, o que o faz pensar que ele venceu o jogo e que não deveria ter novos eventos. Ele então é absorvido pelo jogo e acorda em uma planície cheia de grama. Ele se pergunta se está no mundo do jogo, porém aquilo tudo parecia muito realista. Ele sabe que a tecnologia de realidade virtual não melhorou tanto para criar um mundo tão imersivo quanto aquele. Ele tenta abrir algumas janelas do jogo, mas no processo ele percebe que suas estatísticas aumentaram muito. Ele conclui que isso é o resultado de ter derrotado o chefe final. Ele sabe que deveria poder se desconectar, já que venceu o jogo, mas percebe que o botão de desconectar está faltando na tela. Ele tenta verificar o pergaminho online para ver se outros jogadores estão online, mas o jogo diz que ele não está conectado à rede do jogo. Ele se pergunta como pode se mover se não está conectado nessa rede. Ele então percebe que o mundo do jogo agora é sua nova realidade e quase entra em pânico. Ele decide se recompor após perceber que ficar deitado ali não vai ajudar a nada, não vai ajudar a entender o que está se passando. Ele então usa um item que o levará de volta à sua base. O item mostra o caminho e ele o segue. No caminho ele vê algumas novas estruturas à beira da estrada que não estavam lá antes e se pergunta quando foram construídas. Ele então chega à sua base e vê vários bandidos forçando uma garota elfa a levá-los ao seu mestre. Eles arrastam a garota elfa para longe da base, já que ela se recusa a revelar a informação. A garota elfa atravessa uma barreira que aciona um enorme monstro que surge por ali. Os bandidos fogem enquanto o monstro tenta atacar a garota. Shin corre para derrotar o monstro e percebe que pode ajustar o poder de suas habilidades mágicas, mas as habilidades físicas o desgastam. Ele não consegue acreditar o quão real o jogo se tornou. A cena muda e eles voltam para a base e a elfa se apresenta como Tiera. Ela pergunta se Shin conhece seu mestre, mas Shin não sabe de quem ele está falando. Ela diz a ele que o nome de seu mestre é Shini, e Shin tenta lembrar de alguém com esse nome. Ele então se lembra de uma elfa que era seu personagem de apoio que tem esse nome, e ele descreve as características para Tiera. Shin pergunta a Tiera sobre o paradeiro de Shini, mas ela se recusa a revelar a informação a ele porque ele é suspeito. Ela diz que pode entregar uma mensagem para sua mestra e diz que o custo de deixar a mensagem é 1000 jules. Ele diz que não tem essa moeda e que tem apenas Jaws, tirando uma das moedas de sua caixa de itens. Tiera fica chocada porque apenas anciãos e reis de uma espécie limitada podem utilizar caixas de itens. Ela também informa que Jaws valem cerca de 100 milhões de jules, o que surpreende
surpreende Shin porque ele se lembra que Jaws era a moeda que tinha o menor valor dentro do jogo. Tiera se pergunta quem ele é e ele diz que é apenas um aventureiro que escolheu a classe humana superior quando começou o jogo. Ela diz a ele que os humanos superiores foram extintos, o que choca Shin. Ela o informa que os humanos superiores desapareceram durante o crepúsculo da prosperidade 500 anos atrás. Shin não está familiarizado com o evento e ela diz que foi um evento que levou ao desaparecimento de muitas pessoas. Shin descobre que o evento importante poderia ter acontecido quando as pessoas estavam presas no jogo e elas desapareceram, no caso, elas deslogaram. Eis então que ele percebe que o mundo atual é 500 anos após os eventos do jogo que ele estava. Tiera traz Shin de volta à realidade e, como recompensa pela informação concedida, ele lhe dá esse Jao. Ela obviamente recusa o presente porque seria estúpido dar algo tão valioso a alguém logo após conhecê-lo. Ele promete que não vai pedir de volta e Tiera aceita, feliz em poder segurar uma moeda de Jao em suas mãos. Shin, após se encantar com a comissão de frente da moça, diz a ela que esse Jao seria útil para ela, já que ela é uma elfa e tal, mas Tiera fica surpresa que Shin possa ver que ela é uma elfa. Ela diz que sua mestra lançou um feitiço de ilusão sobre ela, porque elfos de cabelo preto são vistos como um símbolo amaldiçoado de azar. Ela diz que foi expulsa de sua aldeia porque seu cabelo preto causava ataques de monstros com muita frequência, mas sua mestra vem em seu socorro. Ela diz que viveu em segredo por mais de 100 anos graças à proteção de sua mestra. Shin se pergunta se a maldição pode ser quebrada e ela diz que sua mestra está atualmente em busca de uma cura. Tiera diz a Shin que está contente em viver em segredo, mas Shin se pergunta se o cabelo dela sempre foi preto. Ela diz que costumava ser prateado até ser amaldiçoada, o que fez seu cabelo ficar preto. Shin decide pensar e descobre que a garota pode ser curada. Ele abre seu menu de habilidades, mas a garota não consegue vê-lo, então ela se pergunta se ele é o paciente mais fraco do CAPS e está batendo pino. Ele então usa sua habilidade de análise, que mostra que Tiera tem o presente amaldiçoado. Tiera diz a ele que identificar essa maldição não é suficiente para curá-la, mas Shin usa sua habilidade de purificação para curá-la. Após a habilidade terminar, Tiera se pergunta se a habilidade de purificação falhou. Shin diz a ela que a habilidade funcionou, mas apenas parte do seu cabelo voltou ao normal. Tiera fica surpresa com isso e ela se apressa em se olhar no espelho. Shin tenta consolá-la, mas ele se surpreende quando ela agradece a ele por tirar parte da maldição. Ela está feliz em ver parte do seu cabelo prateado após esperar mais 100 anos por isso. Ela agradece a Shin por renovar sua esperança em uma cura disso tudo e Shin sugere que ela tente sair da barreira. Ele a tranquiliza dizendo que ela ficará bem porque ele derrotará qualquer monstro que atacar. Tiera permanece cética, mas ele a diz para acreditar e ela decide sair da barreira. Eles então caminham por uma floresta próxima até chegarem ao Planalto Gramado e Shin diz a Tiera que sua maldição foi removida, pois não foram atacados por monstros no caminho. Tiera derrama lágrimas de alegria, feliz por poder olhar o belo céu novamente. Eles voltam para a base e ela agradece a Shin por ajudá-la. Tiera se pergunta o que Shin fará enquanto sua mestra não chega. Ele decide dar um rolê em uma cidade próxima para procurar outros personagens de apoio que ele tinha e aprender sobre o novo mundo do jogo. Ela então lhe dá uma carta de instrução para levar para o reino que ele viu a caminho da base. Ela o informa que a carta permitiria que ele passasse pela linha de inspeção e Shin dá uma tirada de sarro nela e pergunta sobre dar coisas a um estranho. Ela diz que esse é um agradecimento por ajudá-la a remover sua maldição. Shin decide deixar a base e Tiera promete informá-lo assim que sua mestra retornar. Shin então vai ao reino e consegue evitar a linha de inspeção. Ele não consegue acreditar que uma carta de inspeção lhe daria tal privilégio. O guarda que o escolta o alerta para não perder a carta, pois ela é tão importante que poderia conceder-lhe uma audiência com o rei. O guarda o leva à guilda dos aventureiros e Shin decide reunir algumas informações. Shin entra na guilda e uma funcionária local o recebe. Ele diz que gostaria de se registrar como aventureiro e ela o indica ao balcão onde as inscrições são aceitas. Ele chega ao tal balcão, mas fica surpreso ao ver a mesma pessoa. A funcionária percebe isso e pergunta o que há de errado. Ele diz que ela se parece com a pessoa na porta da frente e ela informa que aquela é sua irmã gêmea mais velha chamada Celica. Ela então se apresenta como Cílica e eu só penso na falta de capacidade desses pais darem nomes mais distintos. Ela diz para ele pagar uma taxa de inscrição e preencher um formulário. Após um tempo, Shin fica por ali esperando pelos funcionários da guilda. Ele não consegue acreditar que demora quase um dia para a criação de um cartão de guilda e ele diz que a burocracia lembra o Brasil. Tá, ele não disse isso, mas foi a primeira coisa que eu pensei. Ele olha ao redor para os outros aventureiros e percebe que suas armaduras e armas são de baixo nível. Ele percebe que seus equipamentos são de qualidade inferior aos que eram do jogo. Celica de repente se aproxima de Shin e o agradece por esperar pelos funcionários da guilda. Ela lhe traz um rango e senta-se por ali. Ela pede para ele comer e ele até tenta, mas não consegue continuar comendo porque percebe que ela não para de olhar para ele. Ela diz que quer confirmar algo e Shin se pergunta o que ela quer saber. Ela pergunta se ele tem uma carta de apresentação de sua base e ele confirma. Ela diz que quer verificar sua autenticidade em outra sala e ele concorda em deixá-la fazer assim que terminar de comer. Ele diz a
Celica que, se possível, ele preferia não dar de cara com o mestre da guilda logo após chegar, mas Celica diz que já é tarde demais pra isso, então de repente ele se vira pra ver que o cara estranho da recepção era o mestre da guilda. O mestre da guilda se apresenta como Barlux e leva Shin para uma sala privada. Ele pede para ver a carta de identificação de Shin do Santuário da Lua e Shin coloca sobre a mesa. Barlux tira outra carta e coloca perto da carta de Shin, o que faz com que as duas ressoem. Ele verifica que a carta de Shin é autêntica, mas Shin se surpreende com o processo. Barlux se pergunta quem deu a Shin a carta de verificação. Shin diz que foi Tiera quem lhe deu a carta e Barlux percebe que algo deve ter acontecido que fez com que Tiera falhasse em explicar o processo de verificação para Shin. Ele informa a Shin que uma carta de identificação é a forma mais confiável de identificação e as pessoas tentam roubá-la pelos mais diversos motivos, inclusive pelos piores possíveis devido à sua importância. Barlux diz a Shin para destruir a carta caso ele sinta que ele não é capaz de protegê-la, mas Shin garante que ele pode sim protegê-la. Barlux fica satisfeito com a resposta de Shin, mas decide testar sua habilidade. Ao final do dia, Shin está extremamente exausto enquanto se deita em uma cama em uma pousada. Ele decide levar seu rank no dia seguinte assim que receber seu cartão da guilda. Ele se pergunta quando Shin voltará. Ele acorda no dia seguinte, decepcionado por não ter acordado no mundo real. Shin vai até a guilda e Celica o recebe. Ela percebe que ele está usando roupas novas e ele diz que decidiu mudar porque são mais fáceis de se mover, mas ele mudou de roupa porque ele é um aventureiro de rank baixo e não quer ficar se mostrando. Celica entrega a ele seu cartão da guilda e diz que há 9 rankings, variando do SS, S e de A até G. Ela o informa que ele pode subir de rank ganhando pontos através de tarefas concluídas e diz que ele pode assumir tarefas que são de 2 rankings acima do seu. Ele mostra a ela um trabalho que ele quer fazer, que envolve colher gramas Hilks, e ela diz que essa é uma boa escolha para ele. Shin então deixa a guilda, mas após procurar por horas, não consegue encontrar nenhuma grama Hilk. Ele se sente feliz que os monstros possam ser derrotados por equipamentos de baixo nível, então decide apenas continuar sua procura. Seu sensor de repente mostra um monstro nas proximidades e ele vai investigar. Ao avistar um monstro, ele o reconhece como o Skullface Jack, e ao verificar seus status, percebe que ele é um monstro de alto nível. Shin então decide avançar contra o monstro, mas seus ataques não surtem qualquer tipo de efeito. Após a primeira rodada, ele avalia a batalha e fica surpreso que o monstro morto-vivo esteja empunhando uma arma de luz. Ele acha isso até incoerente. Shin percebe que sua arma está nas últimas e decide concentrar toda a sua força naquele ataque, para tentar destruir o núcleo do monstro. Ele então avança e o ataca. Sua espada vai de arrasta e quem vai de comes e bebes também é um monstro. A parte negativa de tudo isso é que infelizmente a espada de luz saiu voando e o nosso prota fica triste porque ele queria aquela espada, ainda mais porque a dele esbagaçou. O monstro deixa cair uma pedra preciosa e Shin decide pegá-la. Ele agora tinha uma ideia de como as coisas funcionavam no mundo do jogo e ele tinha certeza de que iria se divertir. A cena corta e vemos então que a espada de luz pousou no castelo do rei e os guardas do rei se perguntam como ela chegou lá, e com isso o episódio acaba. Como será que o nosso prota vai progredir nesse mundo? Se você quer continuar acompanhando essa história aqui no canal, deixe nos comentários que você quer a parte 2 para que eu traga ela pra você e mete o dedão no like para fortalecer o vídeo. Começamos o episódio exatamente onde paramos no anterior, com a espada de luz enfiada no chão de um dos aposentos do castelo, enquanto os cavaleiros se perguntam o que farão com a espada, e a tal da Lady Irione sugere que eles contratem um avaliador para determinar sua composição. Ela também propõe que descubram quem lançou a espada no castelo, pois essa pessoa deve ser forte bagarai. A cena muda e agora vemos os aldeões observando surpresos enquanto os soldados retornam esbagaçados da sua última expedição. Shin se questiona sobre o que aconteceu com eles e um cavaleiro informa de que eles foram atacados no bosque norte pelo Skullface. O cavaleiro também menciona que, dos 12 soldados que foram para lá, apenas 4 sobreviveram. Shin percebe que os soldados são vítimas dos destroços que ele tinha visto na floresta no episódio anterior. O cavaleiro ainda diz que testemunhas viram uma espada voando para fora da floresta e se chocando contra o castelo, mas ninguém se feriu. O cavaleiro questiona se Shin sabe algo sobre o incidente e Shin responde que estava apenas colhendo gramas Hilk. O cavaleiro pede a Shin para repassar qualquer informação útil que chegue até ele, pois ele está encarregado do caso. Shin pede desculpas silenciosamente ao cavaleiro por dar-lhe trabalho extra e fica aliviado por ninguém ter se ferido com a espada. Shin então retorna à guilda dos aventureiros e é recebido por Celica. Shin diz a ela que veio fazer um relato, mas se questiona se a agitação na cidade estava relacionada ao Skullface. Celia informa que um pedido de extermínio de alta prioridade foi emitido devido à proximidade do incidente com o castelo. Ela pergunta o que Shin quer relatar e ele conta
conta que derrotou o Skullface Jack. Ele lhe mostra a gema que o Skullface deixou cair e Celica fica surpresa com isso. Shin conta que o Skullface era estranho porque segurava uma espada e conseguiu quebrar a dele. Celica então pede a compostura por completo e menciona que tal monstro não é facilmente derrotado. Shin pede para ela se acalmar, perguntando-se por que ela está tão surpresa. Els então chega por ali e pede a ele que não provoque tanto suas parceiras de trabalho. Ela informa a Shin que Celica falou sobre ele, mas Celica lhe dá novas informações dizendo que Shin derrotou o Skullface Jack. Shin diz a ela que não pode provar porque não trouxe a armadura do Skullface, visto que ela não havia nada de bom ali para entregar para ele. Els diz a ele que um equipamento de nível Jack exige ao menos um rank B ou então a pequena fortuna. Então essas não são palavras que cavaleiros de classe tão baixa quanto ele normalmente diriam. Els diz então que irá examinar a gema para ver se contém mana de Skullface e Celica informa a Shin que eles vão pegar a gema emprestada. Shin se pergunta se os Skullfaces nascem frequentemente na floresta e Els o informa que os mortos-vivos nascem quando a mana se funde com o ressentimento persistente dos caídos. Ela conta que muitas pessoas perderam a vida na floresta para os monstros e Shin percebe que as condições nesse caso são ótimas para a criação de mortos-vivos. Els informa que o nível de mana na floresta não deveria ser suficiente para gerar um Skullface, mas Shin percebe que foi um evento raro, porque o Skullface tinha um nível de 359. Eles ficam tão surpresos que Celica decide acelerar a avaliação da gema e pede que Els a substitua no balcão. Shin se surpreende que possam avaliar a gema para determinar a força do monstro, mas Els o informa que se o que ele está falando é verdade, ele então é tão forte quanto um grupo de ranking A. Shin a implora para manter essas informações em segredo para não atrair atenção sobre a si mesmo e Els promete guardar seu segredo. Shin então vai a um restaurante e se surpreende quando Celica o recebe, pois ele não esperava encontrá-la trabalhando no restaurante. Ela o conduz até uma mesa, mas deseja que ele compartilhe a mesa e Shin concorda, pois se sente desconfortável ficando sentado ali sozinho. Um sujeito chamado Avis entra de repente no restaurante e todos os olhares se voltam para ele enquanto caminha para se juntar a Shin na mesa. Shin observa que ele carrega uma lança mágica chamada Venom, que é uma armadura lendária cujas habilidades rivalizam com armas mitológicas. Avis então se acomoda à mesa de Shin e se apresenta. Ele pergunta se Shin é um novo aventureiro e Shin informa que é apenas seu terceiro dia nesse ofício. Avis nota que seu equipamento diz o contrário, porque é melhor do que as armaduras que ele normalmente vê por ali, e Shin explica que não é daquelas redondezas, então não sabe se é comum ou não por ali. Avis então entende porque Shin não tinha medo de seu nome, e Shin se pergunta o que ele fez para as pessoas terem medo dele, e Avis explica que é chamado de Avis o Vampiro, porque caça criaturas mortas-vivas. Shin pensava que o apelido vinha de sua aparência, mas Avis revela que o verdadeiro motivo é porque Venom possui a habilidade de drenar, que consome a força vital das vítimas e a transfere para o portador. Avis estava preocupado que Venom o consumisse antes que ele percebesse. Celica retorna com suas refeições e eles começam a comer. No dia seguinte, Shin vai à biblioteca, pois fazia tempo que não visitava uma. Ele esperava aprender algo novo enquanto pegava um livro de história sobre o Reino da Prateleira. Ele descobre que o reino foi criado há cerca de 511 anos, época em que as pessoas desapareceram. Shin decide pesquisar mais e descobre que as pessoas desse mundo são as mesmas das opções do jogo. Shin decide deixar a biblioteca, pois já obteve todas as informações que poderia dos livros. Barlux então o convoca a uma reunião no conselho da guilda e informa que o Skullface foi morto e a gema devolvida pelo herói aventureiro está sendo examinada. Os cavaleiros questionam porque o matador não levou a armadura dele, e eles se surpreendem ao serem informados de que o jogador não a achou impressionante. Um dos cavaleiros relata ao conselho que a avaliação confirmou que o Skullface estava realmente no nível 359. Barlux fica contente com a confirmação, mas se pergunta se existiam monstros semelhantes naquela área. Uma cavaleira informa que já enviou soldados para investigar a área e que terão uma resposta no dia seguinte. Barlux sabe que os Skullfaces costumam ser ativos à noite e pede aos cavaleiros que fiquem alerta quando a noite cair. Um cavaleiro se interessa pela arma em comum que Skullface carregava e por quem o matou. Barlux diz que pode falar sobre a armadura de Skullface, mas o caçador quer manter sua identidade em segredo. O cavaleiro queria saber se a aparição dessa estranha espada do castelo ele estava relacionada à derrota de Skullface ou não, e Barlux se pergunta que tipo de espada é essa, e o cavaleiro informa que ela é feita de uma liga de aço mágico e mithril. Ele informa que também foi encantada com elementos de luz, o que os faz perceber que a espada pode estar à altura da espada real de sua nação. Barlux percebe que a espada é de nível lendário e o cavaleiro diz que sua curiosidade sobre o caçador de Skullface é justificada. Ele também informa que há alguns problemas e eles se perguntam quais são. A cena então muda e vemos que Shin tá sentado ali numa fonte, meio borocochô,
relaxou por ter dificuldade em reunir informações. Ele tá comendo ali um espetinho pensando o que vai fazer a seguir. De repente ele percebe uma garota fera olhando pra ele e ele oferece um pouquinho de espetinho pra ela. Ele percebe que ela é uma garota tigre, mas ela não se parece com uma moradora de rua. Ele se pergunta se ela tá perdida ou algo do tipo, mas ela de repente apenas agradece pela comida. Ela se apresenta como Millie e está feliz que Shin seja um cara legal. Shin se apresenta a ela e informa que está indo pra casa, pois está ficando tarde. Ele pergunta se ela também está indo pra casa e ela informa que Avis veio buscá-la. Shin se surpreende ao encontrar Avis novamente e se pergunta se Millie é sua filha. Avis informa que Millie é uma das garotas órfãs da igreja, mas ela é muito boa em escapar e ele é o responsável por encontrá-la. Avis fica surpreso que ela tenha gostado de Shin, pois ela costuma ser tímida com todos. Avis quer levar Millie pra casa, mas Millie corre pra Shin e pede sua ajuda para salvar uma raposa no Bosque Norte. Avis leva Millie pra casa e Shin vai pra casa pensando no favor que Millie pediu. Ele se pergunta por que ela escolheu pedir sua ajuda, mas decide ir de qualquer forma, já que ele não tem nada pra fazer e tá esperando a Shin retornar. Ele de repente lembra que tem um meio de tentar entrar em contato com Shin e decide tentar. A cena muda para o dia seguinte, vemos que Shin vai ao santuário lunar e informa Tiera de que esqueceu de deixar sua mensagem no outro dia. Ele então deixa uma espada e diz a Tiera para informar Shin para procurá-lo se ela reconhecer essa arma. Tiera reconhece a espada como uma arma de nível arcaico e Shin informa que a espada se chama Lua Azul e pertence ao mundo de Shin. Shin informa que apenas ele, Shin ou as pessoas que eles designarem podem utilizá-la. Tiera percebe que a arma é muito poderosa, mas ela informa a Shin que ela não gostaria nem de segurá-la, porque ela sente que poderia ser engolida por completo por essa arma. Shin começa a contar sobre a composição da espada, mas percebe que ela tá começando a ficar com dor de cabeça tentando processar toda essa informação. Tiera está exausta, porque as coisas param de fazer sentido toda vez que Shin aparece por perto, e ele se desculpa com ela por isso. Ele só quer saber se Shin se lembraria dele ou não, e Tiera decide guardar a espada para ele. Ele entrega a ela algumas cartas e informa que ela pode utilizá-las para alcançá-lo assim que Shin retornar. Ele explica a ela sobre como usar o correio, mas ela se pergunta por que Shin não enviou diretamente para Shin. Shin informa que ele tentou na noite anterior, mas ele não teve sucesso. Tiera se pergunta se os itens ainda funcionam e Shin decide testar o item. Ele então sai da base e uma carta aparece de repente na frente de Tiera. Tiera informa que recebeu a carta e Shin agora está convencido de que o item sim funciona. Shin descobre que o correio depende dele ter encontrado ou não o destinatário no novo mundo. É por isso que ele não consegue enviar. Tiera então pede algumas cartas a ele e ele decide dar algumas a ela, já que ele tem acesso a isso. Ela informa que está tentando se tornar uma maga, então quer estudar itens mágicos. Shin então lhe entrega algumas cartas como pagamento por ter sua mensagem entregue a Shin. Shin então deixa a base do Santuário Lunar e Tiera se pergunta se deve enviar alguma das cartas à sua mestra ou não. O Prota então vai para o Bosque Norte, mas quando ele chega lá não tem ideia de como salvar as raposas. Ele se move pela floresta tentando ir mais ao fundo e uma voz começa a dizer repetidamente para ele ir embora. Shin se pergunta por que está recebendo interferência mental depois de melhorar sua resistência a ela. Ele toma isso como um sinal de que algo forte está à frente, então decide ir mais a fundo na floresta. Ele então chega a um santuário e percebe que a interferência mental agora desapareceu. Ele conclui que o santuário é o centro da barreira, mas enquanto caminha pelo portão, ele ouve algo quebrar de longe. Ele então entra no santuário e vê uma raposa deitada em um círculo mágico. Shin não vê armadilhas montadas, então ele decide ajudar a raposa, mas percebe que a raposa está amaldiçoada e quase indo de comes e bebes. Ele decide curá-la e a raposinha então recupera a consciência. Shin então ouve outra barreira se quebrando ao longe e sai para se ver cercado por soldados mortos-vivos. Ele decide acabar com todos porque não quer mais vítimas após o incidente do Skullface. Os soldados mortos-vivos avançam contra Shin, mas ele utiliza sua arma mágica para derrubá-los. Eis então que o sistema do jogo mostra a ele dois novos inimigos. Ele percebe que as estátuas de raposa ali na sua frente começaram a brilhar e emitir uma aura sinistra. Elas de repente se quebram e viram uns bichos gigantescos. Shin fica surpreso porque nunca viu nada parecido e fica ainda mais surpreso que os monstros chamados Invaded Golems são do nível 674. As raposas o atacam com sua magia e ele percebe que o miasma ao redor delas está fazendo com que elas se comportem de maneira estranha. Shin diz então que não tem nada contra elas, mas não pode ignorá-las devido ao perigo que elas apresentam. Ele então usa sombras para imobilizá-las e as raposas criam uma cortina de fumaça que acaba afetando a raposinha que Shin está tentando salvar. Ele decide terminar a batalha o mais rápido que puder, porém ele se vê em apuros, pois não consegue determinar a localização dos inimigos com precisão em meio a essa escuridão. Ele tem a possibilidade de apelar para toda a sua força, mas isso iria afetar a raposinha que ele está segurando, então isso se torna fora de
de cogitação. Eis então que a raposinha aponta pra Shin o círculo mágico em que ela estava. Eles correm até lá e Shin percebe que a névoa não entra ali. E melhor do que isso, ali dentro ele consegue visualizar o que tá rolando fora do círculo. E se ele deixa a raposinha no chão e finalmente está livre para lutar, as raposas golem avançam contra ele e com apenas um golpe, o Prota sinaliza. Com a derrota dos inimigos, Shin percebe que o miasma agora desapareceu e ele decide verificar as características da pequena raposa. Ele percebe que a raposa é um Elementeio de nível 211 e ele fica surpreso que ela seja tão pequena, porque os Elementeios no The New Gate, que ele conhecia, eram um monstro que possuía um dos níveis mais altos e que deveria parecer com um humanoide ou com uma raposa gigante, mencionando que nunca ouviu falar de uma versão filhote dessa espécie. Shin então se pergunta se ela quer ir com ele e ela responde positivamente, dando a entender que sim. A cena então muda e vemos que Shin recebeu uma das cartas de Tiera, questionando como ela é portadora desse item mágico, e ao abri-la, ela percebe que há uma mensagem de Shin, a quem ela chama de mestre. E com isso o episódio acaba e eu estou muito curioso para ver como será o encontro entre Shin e o Shin, além de ver como essa história irá se desenrolar. E você também está curioso e quer continuar acompanhando esse anime por aqui? Então deixa nos comentários que você quer a parte 3 para eu trazer ela para você, mete o dedão no like para fortalecer o vídeo e se inscreve e ativa o sininho para fortalecer o canal. Começamos o episódio vendo que o nosso Prota está voltando para a guilda e planeja relatar o incidente assim que chegar, pois não esperava que tantas criaturas tipo esqueleto aparecessem por ali. Shin decide então estabelecer uma parceria com a Elementeio, pois não deseja que a guilda saiba sobre ela, visto que se ele domá-la, será possível ocultar seu nível e espécie, permitindo que permaneçam juntos sempre. A raposa concorda com a parceria e Shin inicia o contrato, dizendo as palavras do pacto. Nisso, um símbolo surge em seus braços e Shin escolhe nomear a raposa, o que a deixa muito feliz. Shin pergunta se ela gostaria de ser chamada de Yuzuha, e pela reação dela, bem, parece que ela gostou do nome. De repente, Shin recebe uma notificação do sistema do jogo, indicando que ele tem uma nova mensagem. Ele abre a mensagem e ela foi enviada por Tiera, que informa ter conseguido enviar uma mensagem para sua mestra, o que surpreende Shin, pois ele não acreditava que Tiera fosse capaz de fazer isso. Shin então a responde, pedindo que ela transmita um oi para sua mestra e decide ir à guilda com Yuzuha para relatar o número anormal de mortos-vivos que ele viu na floresta, e após fazer isso, ele verificou o quadro de avisos de trabalhos, quando Yuzuha o fez olhar para um deles em específico. A pessoa está procurando um sucessor para uma habilidade e direciona os interessados ao trampo para o orfanato ao lado da igreja. Shin pega o anúncio de trabalho, já que ele iria visitar Millie de qualquer maneira. Mais tarde, ele chega à igreja e observa ao redor. Ele então é recebido pela freia Tria, que pergunta se ele tem algum assunto com o orfanato. Ela quer saber desesperadamente se ele viu o pedido de trabalho dela. Ele confessa que veio para conhecer os detalhes enquanto visitava Millie. A freira então fica na defensiva quando ele menciona o nome dela, mas ele explica que ela pediu para ele fazer algo por ela. Ela então o leva a uma das salas de reuniões e depois traz a garota. Millie fica muito animada ao ver Shin e o abraça. A partir de sua interação com ele, Tria presume que Shin não é uma pessoa ruim e dá uma relaxada. Ela confessa que é raro a garota gostar tanto de alguém. Então os adultos se apresentam formalmente e ele volta sua atenção para a garota fera para confirmar se a raposa sobre qual ela falou no dia anterior era Yuzuha, e ela confirma e agradece a ele por salvar a criatura. Nosso Prota diz a Yuzuha para mostrar gratidão à garota por tê-lo direcionado até ela. A pequena raposinha então se abaixa e faz uma reverência de agradecimento, que é aceita pela garotinha. Shin agora volta sua atenção para o pedido de Tria. Ela então supõe que ele tem uma habilidade se ele veio após ver o anúncio, e pelo tom dela, ele deduz que os detentores de habilidades são raros nesse mundo, ao contrário do jogo que ele jogava. A freira revela que está procurando alguém que tem a habilidade de purificar para que possa ensiná-la. Ela sabe que o que está pedindo é importante e Shin concorda. Pela reação dele, ela suspeita que ele saiba como ensinar essa habilidade a alguém, e o rapaz admite ter a capacidade, mas se ele vai ensinar ou não, aí depende dela. Ela imagina que ele quer discutir sua recompensa e Shin deixa claro que não deseja compensação monetária. Ele gostaria de ser informado sobre o poder de Millie e quer que a freira compartilhe qualquer informação que a igreja obtenha. E bem, ele não fica surpreso que a reação
opinião dela seja um pouco cautelosa com seu pedido, já que ele é um estranho, mas ele precisa coletar o máximo de informações sobre esse mundo no menor tempo possível para ele entender onde ele está. Millie assegura a freira que Shin é confiável. Isso dá a ela confiança para aceitar seus termos e condições. Ele apenas quer que eles os informem se alguém chegar e dizer algo de interesse. O rapaz não espera que eles sejam algum tipo de sindicato de espionagem ou algo do tipo. Tria revela que Millie possui o título conhecido como Compositora de Estrelas. Esse título garante a garota ter visões inesperadas, e elas nunca estiveram erradas. A freira tem certeza de que ela pediu um favor a ele, porque ela deve ter visto algo. Shin agora entende a gravidade da situação, e ele tem certeza de que pessoas com as piores intenções possíveis viriam atrás dela se descobrissem sobre esse poder. Tria está ciente disso, e é por isso que alertou a todos do orfanato para terem cuidado com quem mencionam isso. Além disso, tem um aventureiro que era órfão do local, que é o Wilhelm, que ela diz que ele ajuda na proteção dela e também das outras crianças, então a maioria das pessoas deixa as crianças em paz. Então, uma vez que ela aceitou a compensação que ele tá pedindo, ele formalmente aceita o trabalho e diz que vai ensiná-la. A freira, no entanto, o informa que não será ela a aprender, mas sim a neta do antigo padre, pois ela gostaria que fosse ela quem aprendesse a habilidade de purificar. Segundo Tria, a igreja estaria em melhor situação se ela herdasse isso, e só de ouvir isso, Shin adivinha que eles estão em apuros. Eles então fazem uma pausa e o prota vai interagir com o resto das crianças que brincam com a pequena raposa lá fora. Uma das crianças mais velhas pergunta a Shin se ele é quem vai salvá-los. A garota revela como o novo padre que está assumindo o local quer fechar o orfanato. Como eles estão sem um sacerdote, alguém precisará assumir o local, e somente alguém com habilidades especiais poderia liderar a igreja. Shin agora está entendendo porque eles precisam do poder de purificação, pois a pessoa que está para assumir a igreja quer acabar com o orfanato, mas a neta do antigo padre, que se chama Lácia, teria uma reivindicação mais forte para liderar a igreja se ela tivesse uma habilidade. As crianças confessam que não gostam do padre que está para vir ali, pois ele é alguém que só se importa com dinheiro. Mais tarde, Tria aparece por ali e vê que as crianças se afeiçoaram a Shin. Ele retorna para dentro para encontrar Lácia e vê que a garota hesita ao se apresentar. A freira então admite que ela pode ser um pouco descuidada, mas ela é boa trabalhadora. Ele deixa claro para ela que se ela vai aprender a habilidade ou não, depende dela. Shin então pergunta sobre onde aparecem grandes números de mortos-vivos de alto nível nessa região, e Tria diz que as planícies fantasmas são bastante famosas por conta desses eventos. Nesse momento, Wilhelm entra na sala para descobrir quem pegou o trabalho. Ele pergunta hostilmente a Shin sobre o seu objetivo e quais informações as freiras lhe disseram, e ele confessa a ele que basicamente elas lhe disseram tudo. O vampiro adverte as freiras para não serem tão confiantes com alguém estranho, mas elas informam que Millie deu o aval, e bem, ao ouvir isso, ele não tem escolha a não ser acreditar também. Shin promete que não contará a ninguém sobre o poder de Millie ou fará algo desonesto com eles. Wilhelm ameaça acabar com ele se ele fizer isso. A garota fera então o acalma, pedindo a Shin que explique como obter a tal da habilidade de purificar. Ele então primeiro pede que prometam não contar a ninguém que foi ele que os ensinou, e após isso, ele afirma que é necessário derrotar 200 mortos-vivos que estão acima do nível 150 para ganhar a tal habilidade. Mas para isso acontecer, é necessário que a pessoa esteja equipada de um orbe de oração sagrada. O plano dele é simples: se a pessoa acertar o golpe final, ela é considerada quem de fato eliminou o inimigo. Então ele incapacitará os mortos-vivos para que ela, a Lácia, possa acabar com eles. Ele também diz a eles que possui a orbe de oração, que é difícil de se obter. O vampiro ainda não confia em Shin, então decide acompanhá-los. Naquela noite, Will decide conhecer melhor Shin e o convida para uma bebida. O vampiro pergunta se ele é um escolhido, e Shin nem faz ideia do que é isso. Will explica que os escolhidos são as pessoas nascidas com habilidades, títulos e conhecimentos que elas não deveriam ter. Shin não acha que ele é um escolhido quando ele confirma que essas pessoas não têm memória de suas vidas passadas como ele possui. E enquanto eles conversam pela noite afora, Shin pode ver que o Wilhelm é apenas um bom rapaz que as pessoas não entendem. A conversa entre eles então é interrompida quando ele recebe uma mensagem de Tiera informando que ela recebeu a resposta de Shinny, e ela diz que retornará a ele assim que terminar sua missão. O sistema então dá a ele uma nova notificação, e quando ele a toca, sua carta de apresentação aparece. Isso faz com que o vampiro mostre a dele, e ambas ressoam. Os rapazes estão surpresos que ambos possuem uma. Então no dia seguinte, eles vão ao plano fantasma e eliminam os mortos-vivos conforme planejado. Eles fazem isso até chegarem a uma barreira estabelecida pela guilda para manter os mortos-vivos de alto escalão contidos. O vampiro então usa seu cartão para ganhar acesso ao local, e eles seguem o plano, incapacitando os monstros para que Lácia
Lácia acabe com eles com sua cura. Shin informa ela que ela estará acima do nível 150 até o momento em que aprender a purificação, e eu confesso que me bateu uma nostalgia enorme quando eu ajudava os novatos no WoW a uparem rapidão. Mas voltando ao recap, a garota então grita assustada quando Wilhelm traz uma criatura terrível pra ela bater. A cena muda e vemos que em outro lugar no plano fantasma, Lady Irione está utilizando a espada que era pra ser do nosso prota pra derrotar os Skulljack Face que aparecem por ali. Ela está impressionada com a facilidade de vencê-los graças a essa arma. Ela então admira a espada por um momento antes de expressar suas preocupações sobre o outro grupo. Eis então que vemos Shinee por ali e ela se oferece para ajudá-los. Eis então que ela chega na hora certa e até de forma apelativa derrota rapidamente o monstro com o qual outra unidade estava suando sangue para se manter em pé, e todos a olham com admiração. Nisso o episódio acaba e eu tô muito ansioso pela continuação desse anime, e você também está? Então deixa aqui nos comentários que você quer a parte 4 para que eu traga ela pra você, deixa o like para esse vídeo subir de nível e se inscreve, ativa o sininho para que dessa forma o canal fique overpower. Começamos o episódio exatamente onde paramos o anterior, com a Shinee salvando o rabo da galera ali e utilizando suas habilidades de cura para restaurar a saúde deles. O capitão então agradece, pois, caso contrário, teriam sido forçados a recuar. Shinee pede que ele pare com os agradecimentos, já que ela só conseguiu derrotar o morto-vivo porque eles lutaram contra ele. O capitão dos cavaleiros fica honrado em receber os elogios da Shinee. Ele relata que nos últimos tempos, mortos-vivos que não deveriam sair das planícies fantasmagóricas têm aparecido e os cavaleiros foram ordenados a combatê-los. Embora os cavaleiros tivessem dificuldade em enfrentá-los em grupo, o capitão ficou surpreso com a habilidade de Shinee em derrotar a criatura sozinha. Ele, porém, não se surpreende por ela ter conseguido, afinal, ela já andou lado a lado dos instintos humanos superiores. Shinee se pergunta se aquele era o último morto-vivo irregular mencionado no relatório do capitão e ele confirma que sim. Ele espera que isso tenha sido o fim das tais irregularidades, mas Shinee decide continuar procurando pela área caso surjam outros. Ela então instrui o capitão a ativar o dispositivo mágico que ela lhe deu caso enfrente problemas, e ele garante que o fará. Ela se despede e corre para a floresta, atravessando as planícies, enquanto se lembra da carta enviada por Shin e demonstra ansiedade para vê-lo novamente. Enquanto isso, Will enfrenta o Skullface Jack e utiliza sua lança para derrubá-lo com um único golpe, surpreendendo Lácia. Ele pede para que ela acabe com o monstro de uma vez para que possa acrescentá-lo à sua contagem, e ela corre para curá-lo e o chão sob seus pés começa a brilhar. Lácia fica surpresa com isso e Will se preocupa com ela, mas Shin o tranquiliza, dizendo que não precisam se preocupar, pois isso só acontece quando as condições para aprender uma nova habilidade são atendidas. Will percebe que Lácia está distraída e pergunta se ela está bem, mas ela responde que está de boa. Ela explica que está distraída porque sua mente estava sendo inundada por imagens de como utilizar a habilidade de purificação. Shin nisso a parabeniza por ter aprendido essa habilidade com sucesso e Will a elogia por ter se esforçado para aprendê-la. Lácia agradece a ambos, pois agora poderão salvar o orfanato. Shin decide que precisam descansar antes de sair da área selada e retornar para o reino de Beilit. Will concorda que não há motivo para ficar por ali, mas Shin de repente ouve um som estranho à distância e se pergunta o que pode estar acontecendo. Will pergunta do que ele está falando, mas ele olha para a direção que Shin está olhando e vê a matéria mágica se acumulando no local. Enquanto Lácia fica encantada ao ver a matéria se formar, Will entra em pânico porque percebe que é a matéria mágica que dá vida aos mortos. Ele diz que a matéria é drenada de outros monstros até que não consigam manter suas formas e desapareçam. A matéria acumulada subitamente se combina para formar um inimigo Skullface Jack gigantesco. E esse colosso ali tem a bagatela de um nível batendo em 804, e Will não acredita que um monstro tão inacreditável possa se formar. Lácia nesse momento está que não passa nem Wi-Fi, porque um monstro dessa magnitude pode facilmente devastar uma nação inteira, mas ela encontra consolo no fato de que ficarão bem por causa do selo da floresta. Shin lhe diz para não ter certeza que esse selo vai aguentar a monstruosidade diante deles, e no mesmo momento em que ele tá falando, o monstro salta e atinge o selo por cima. Shin não se surpreende que o selo tenha ido de arrasta e Will confirma que ele foi destruído. Lácia então cai de joelhos e só falta gritar igual o Cid da Era do Gelo, dizendo que a gente vai morrer, percebendo o perigo diante deles. O monstro retorna ao solo e Will percebe que eles são os próximos alvos, pois ele está olhando para eles. Will decide levar Lácia para fugir no momento em que o monstro solta um urro. Will pensa que o rugido é contra eles, mas Shin diz que ele está errado. Eis então que mortos-vivos surgem
surge entre as árvores em obediência ao chamado de seu mestre e Lassia entra em pânico, se perguntando o que eles devem fazer. Will pede para que eles se acalmem e se mantenham unidos, pois gritar não vai ajudar de nada. Ele diz a Shin que precisam romper as barreiras dos soldados e fugir, mas Shin informa que vai ficar por ali mesmo. Will já se pergunta se Shin já desistiu da vida e tenta convencê-lo que eles precisam correr e tal, mas Shin decide remover seu limitador para a surpresa de Will. Ele informa a Will que não pode deixar esse monstro livre, pois o selo foi quebrado, e decide enfrentá-lo para impedir que cause estragos nos reinos próximos. Ele pede que Will leve Lassia e Yuzura e fujam para o reino, mas Will está mais preocupado com quem Shin realmente é, dada a quantidade imensa de poder que agora ele emana. Ele diz a Shin que ele lhe deve algumas explicações quando voltar, e Shin promete contar tudo. Shin decide lançar um buff de aprimoramento físico em Will para que ele corra mais rápido, pedindo para ele não tropeçar no caminho de volta. Will tenta tirar Yuzura de Shin, mas não consegue, então decide deixá-la com Shin. O Pro tá utilizando um feitiço de raio, então abre caminho para Will, que sai a plenos pulmões ali. Shin então sumona sua espada e avança contra os soldados do esqueleto, mas Yuzura lança uma magia de fogo azul antes que ele possa alcançá-los, e Shin elogia ela por seu trabalho. O Skullface Jack ruge novamente, fazendo com que mais soldados mortos-vivos apareçam, e Shin percebe que a batalha será interminável se ele continuar mandando o urro do Jureg. O Prota então finca a espada no chão, liberando raios vermelhos que derrubam mais soldados, e Shin vê o ataque à distância, decidindo voar até lá. Shin acredita que seu ataque eliminou muitos soldados, mas ao abrir o mapa, ele percebe que está cercado por um mar de pontos vermelhos. Ele sente falta de lutar ao lado de Shin nesse momento, pois teria mais opções de batalha, mas de repente ele nota um ponto azul se aproximando dele no mapa. Ele percebe que isso pode ser um aliado que está a caminho e decide fazer um pequeno desvio. Ele sai da batalha e pousa na frente de Shin. Timidamente ele pergunta como ela está, mas os soldados surgem do nada e interrompem o momento. Yuzura decide criar uma barreira entre eles e o monstro, e Shin fica agradecido. Ele se vira para Shin, mas antes de dizer qualquer coisa, ela vai de encontro com ele e o abraça. Ela lembra a ele que ele deveria dizer algo, e ele pensa que ela quer um pedido de desculpas, mas ela diz que está errado, apertando ele mais forte. Ele então acha que ela quer um agradecimento, mas ela diz que também está errado e aperta ele um pouco mais forte de novo. Shin, devidamente pensando em como preservar sua coluna, lembra do que ele pode dizer, e ele lembra de dizer que ele voltou. Ela nisso agradece de volta, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, pois nunca pensou que eu veria novamente, e que momento gostoso onde o narrador tá sorrindo de orelha a orelha. Eis que, pra minha preocupação, Yuzura subitamente desaba e a barreira então é desfeita. O Skullface Jack começa a se aproximar deles, e Shin decide que, embora eles tenham muito a conversar, eles precisam derrotar esse monstro primeiro. Ele sugere que ambos lancem um ataque poderoso, e Shin concorda com o plano. O monstro ruge para tentar intimidá-los, mas eles lançam um feitiço de santuário que cria um enorme círculo mágico sobre os monstros, transformando-os em fuligem. Shin rapidamente convoca sua espada e destrói o cristal do monstro. Porém, antes de divá-la, o monstro tenta agarrar Shin, pedindo que ele lhe dê seu poder, como se ele estivesse em posição de requisitar algo. Shin se surpreende ao ouvir o monstro falar e fica desapontado por não ter conseguido aprender nada sobre ele. Ele pega o item deixado pelo monstro e, após a batalha, decide conversar com Shin. Ele conta como foi lutar contra o chefe da origem lá atrás, há 500 anos atrás, e diz que após derrotá-lo, uma enorme porta surgiu atrás dele. Depois disso, ele foi sugado para aquela porta e perdeu a consciência e acordou num campo. Ele explica que ele não desapareceu por 500 anos, conforme ela pensa, e Shin fica feliz ao descobrir isso. Ela explica que a masmorra desapareceu, e quando os outros jogadores de suporte disseram que seus mestres sumiram, ela deduziu que ele tinha vencido a masmorra de origem. Eles ficaram surpresos ao perceber que continuaram por ali mesmo quando os outros desapareceram, então decidiram procurá-lo, pois sabiam que ele estava por ali. Eles então se dividiram em grupos para procurá-lo, pois o continente estava um caos devido aos abalos sísmicos. Shin foi designado ao Santuário da Lua, onde esperou por ele desde então. Shin fica feliz em receber essa informação, pois sua pesquisa revelou algo semelhante. Ele pede que ela não o chame de mestre, no entanto, porque isso atrairia muita atenção se uma lenda como ela o chamasse assim por aí. Shin pergunta como ele deveria ser chamado então, e ele responde que pelo nome já tá de boa. Ela então o chama pelo nome, e o coração do nosso prota quase salta pelo peito, mas ele faz o possível para esconder a emoção. Ela pergunta quais são os próximos passos dele, quais são os próximos planos, e ele responde que pretende visitar um local sagrado sobre o qual ele leu enquanto pesquisava na biblioteca do reino. Ele pergunta se ela já esteve por lá, e ela diz que já esteve ali de forma, digamos que por cima, olhando superficialmente, dizendo no entanto que nunca entrou nesse lugar.
lugar. Shin decide ver o lugar pessoalmente e Shin se pergunta se ele voltará para casa se ele encontrar um caminho para sair. E Shin afirma que sim e pede desculpas por isso, mas ela já esperava essa resposta. Shin pergunta o quanto ela se lembra do jogo e ela responde que bem, lembra de tudo. Ela conta que se lembra de tudo desde o dia que eles chegaram juntos naquele mundo e pede para que ele não insista que ela deva esquecer de algo. Ela informa que se tornou mais consciente quando começaram a chamar o jogo de jogo da morte e Shin conclui que eles sabiam que desapareceriam se eles saíssem. Shin expressa empatia por Shin, mas ela explica que não podiam dizer nada para eles naquela época porque isso deixaria eles ainda mais assustados. Ela diz que na época eles não podiam fazer muita coisa porque eles eram parcialmente autoconscientes, por assim dizer. Mas Shin conta que agora está repensando toda a situação ao saber que eles tinham uma autoconsciência. Shin sabe que ele teria lutado mesmo se soubesse que eles eram autoconscientes e Shin admite que sim, ele teria feito isso. Shin o lembra de sua promessa e Shin toma um momento para si ali para gravar a promessa no coração. Shin então decide que eles já conversaram o suficiente e Shin sugere fazerem uma festa quando eles retornarem para o Santuário da Lua. Shin pergunta sobre Yuzuha e Shin informa que Yuzuha é sua parceira. Ele explica que Yuzuha é uma raposa Elementail e Shin fica surpresa, pois embora soubesse que a raposa não era comum devido às suas múltiplas caudas, não esperava que de fato fosse uma raposa Elementail. Shin ficou surpreso que ela percebeu isso e apontou que Yuzuha tinha 3 caudas, ao perceber que Shin não havia notado sobre isso. É o desligado, não adianta. Yuzuha de repente acorda e cumprimenta Shin com um bom dia, deixando o nosso prota de cabelo em pé, porque ele não pensava que Yuzuha fosse capaz de falar. Yuzuha explica que sua cabeça agora ficou mais clara depois que a mana do monstro desapareceu, e Shin conclui que o Skullface Jack que eles derrotaram era o líder dos outros monstros caveira ao redor do templo onde ele encontrou Yuzuha lá atrás. Ele pede que Yuzuha não fale na frente das pessoas, pois raposas normais não falam, então Yuzuha decide se comunicar telepaticamente com ele a partir de agora. Shin diz que ele não pode fazer Yuzuha passar como uma raposa comum, afinal ela tem mais de uma cauda, então Shin pergunta se Yuzuha pode fundi-las em uma só, e Yuzuha faz isso, e Shin pede que ela mantenha a aparência de uma única cauda sempre que estiverem perto de outras pessoas. Shin fica encantada com o quão fofa Yuzuha é, e embora ela tente esconder, Shin percebe isso. Ele pergunta se ela quer acariciá-la e ela diz que sim, então ele a deixa acariciar Yuzuha e ela expressa surpresa, já que ninguém nunca conseguiu domesticar uma raposa Elementail antes. Shin se lembra que mandou seus companheiros de volta ao reino, então decide que eles precisam partir para tentar alcançá-los. Shin diz que eles poderiam ter economizado na conversa se ele tivesse informado isso e tal, mas ele responde que a conversa não poderia esperar, pois finalmente ele pôde vê-la após tanto tempo, e eu concordo com isso. A cena muda e vemos Will esbaforido, upando o pulmão ali de tanto correr com um laço em suas costas. Ela pergunta se Shin ficará bem e Will a tranquiliza dizendo que sim, mas de repente eles sentem algo se aproximando rapidamente por trás deles. Lácia pensa que o monstro está os perseguindo e Will decide se preparar para lutar, mas Shin e Shin aparecem por ali e pousam diante deles. Lácia quase tem um AVC por conta de ansiedade e Will retoma o seu fôlego com o coração disparado pela adrenalina. Ele diz a Shin para, pelo amor de Deus, não assustá-lo nunca mais dessa forma. A cena corta e vemos que Lady Irione e os cavaleiros chegaram no local da batalha e eles ficam intrigados com a cratera enorme que se formou ali no chão. Ela se lembra de como foram cercados por monstros esqueletos após um rugido e então foram curados enquanto os monstros viravam pó quando uma luz apareceu subitamente no céu. Um dos cavaleiros mostra a Lady Irione a espada de Shin, que criou essa cratera de fato, e informa que aquela espada é a origem de tudo isso. O cavaleiro nota então um símbolo de falcão no punho da espada e diz a Irione que conhece um ferreiro que faz espadas assim. Ele revela que esse é um humano superior conhecido como Ferreiro Negro, e ele é o mais habilidoso de sua espécie, sendo o único capaz de forjar uma espada dessas. E nisso o episódio acaba e eu só me questiono se vai rolar um Shizu contra o Kirito em algum momento ou não, mas enfim, brincadeiras à parte, só queria dizer que estou gostando muito desse anime e acho que ele vai melhorar ainda mais após ele ter encontrado a Shin. E aí, você está curioso em ver como essa história vai continuar? Então deixa aqui nos comentários que você quer a parte 5 para que eu traga lá para você. Não se esqueça de deixar o like para que esse vídeo fique mais forte do que a magia da própria Shin, e se inscreve e ativa o sininho para fazer com que o canal fique mais forte que a espada overpower do nosso prota.
Começamos o episódio exatamente onde paramos anterior, vendo que Lady Rione ficou surpresa ao ouvir a informação de Gadras, pois ela não pensava que ainda havia humanos superiores no mundo. Gadras, no entanto, afirma que não há como ter certeza dessa informação. O fato é que eles sabem que a pessoa com quem eles estão lidando é doida de pedra o suficiente para deixar para trás uma arma overpower como aquela, então pouca coisa o cidadão não deve ser. Rione então se lembra que o Ferreiro Negro é dono do Santuário da Lua, então ela sugere que eles visitem o lugar quando voltarem. Gadras questiona a ela qual seria a sua ação se descobrissem que os humanos superiores estão de volta. Rione diz que o desafiaria para um duelo e caso ele se provasse ser de valor, ela iria tentar casar-se com ele, pois um humano assim seria um ótimo parceiro. Ele implora para que ela não ataque de repente se encontrarem o lendário ferreiro, mencionando que ela está testando suas habilidades e tal, e a capitã garante que tem mais bom senso do que isso, e sei não, hein? A cena muda e vemos que Will exige que Shin revele quem ele é, pois ele está do lado de Shinee, e ela simplesmente não se submete ou se junta a ninguém. A elfa demonstra estar feliz em ver o vampiro novamente, mas ele está mais preocupado em obter informações. Então Shin tenta passar o papo no rapaz, dizendo que Shinee derrotou o Skullface Jack. Então Will aponta sua lança para o pescoço do rapaz e diz que não acredita que tenha sido ela, já que foi o aventureiro que desencadeou todo aquele turbilhão de mana e lançou aquele feitiço chamativo. E para piorar, ainda alcançou ele e Lácia como se fossem nada. Sem saída, Shin confessa que é um humano superior e que também é o mestre de Shinee. Como se não bastasse, ele admite que estava se segurando contra o Skullface, então não mostrou tudo que podia. E enquanto Will está incrédulo com toda a informação, Shin quer saber se ainda há registros de humanos superiores na Terra, então ele diz que poucos relatos ainda existem, mencionando como eles eram estupidamente poderosos e habilidosos, fazendo algumas pessoas até os adorarem como deuses. Shin sabe que isso poderia causar-lhe problemas se as pessoas descobrissem sua identidade, então ele pede ali por favorzinho que ele se contenha e não conte pra ninguém. Ele revela que ele é um ferreiro, mas o vampiro não leva essa informação a sério, mesmo quando Shin se oferece para melhorar sua lança com um desconto. Eis que Lácia finalmente acorda de sua soneca e fica deslumbrada quando descobre que a pessoa na sua frente é a Shinee, a verdadeira Shinee. O grupo continua de volta à cidade, mas a freira ainda está enojada da viagem devido à velocidade com que eles tiveram que escapar. Will a carrega e fica feliz em separar de Shin quando chegam ao portão, já que ele completou seu trabalho de ensinar a habilidade de purificar a Lácia. E o vampiro sente que qualquer outro problema agora é responsabilidade deles. Shin então dá ao Will um cartão de mensagem para contatá-lo se algo der errado. Então assim, foi meio que o prota insistiu, o vampirinho não resistiu e eles trocam um sorrisinho ali antes da dupla retornar à igreja. Shinee diz que Shin sempre teve esse caráter de não se gabar de sua força onipotente, mas ele sempre protege os fracos. Ela fica feliz ao perceber que isso não mudou e o segue quando ele a convida para irem ao Santuário da Lua. A cena evolui e vemos ele chegando. Tiera os recebe e fica confusa sobre por que sua mestra está com Shin. Shinee diz a ela que ele é o verdadeiro proprietário do Santuário da Lua. Ela lembra que não levou a sério quando ele se apresentou como um humano superior, mas com a confirmação de sua mestra, ela não tem outra opção a não ser acreditar nisso. Ela então percebe que isso significa que Shin é o seu chefe também e se desculpa por agir de maneira tão casual com ele. Ele diz que tá tudo de boas e prefere que eles mantenham a dinâmica atual. Ele então aproveita que ela já está em choque para chocá-la mais um pouco ao apresentar Yuzura, a sua parceira Elementeio. A elfa obviamente fica chocada ao ouvir que a Yuzura fala. E então a cena corta e vemos que todos eles estão ali prontos para bater o pratão. Shin fica impressionado com a variedade de comidas que a Shinee preparou. Tiera confessa que nunca viu pratos como aqueles antes. Shin diz que não se arrepende de ter dado a Shinee os ingredientes para fazer a refeição. E Tiera se pergunta que tipo de ingredientes são aqueles, pois há uma aura ao redor da comida. Shin fica um pouco confuso porque ele não tá vendo nada. Ele então lista algumas carnes e vegetais de alto nível que são quase impossíveis de se obter. E o mais doido nisso tudo é que, segundo Tiera, essas paradas são tão raras que ninguém pensaria em cozinhar tudo isso. Para alguns é uma fortuna, para outros é comida. Shin explica que a aura são os restos de mana ou força vital no ingrediente. Isso é frequentemente visto em monstros poderosos ou plantas raras. E então eles agradecem pela comida e aproveitam ali a refeição na companhia uns dos outros. Shin aprende mais detalhes sobre os personagens de apoio e fica super feliz ao ouvir que todos eles estão seguindo suas próprias vidas, o grupo dele lá de 500 anos atrás. No entanto, em meio ao papo, vemos que Tiera já tá no grau, no pileque absoluto ali, enxergando duas
algumas mestras e Shin decide que o melhor é colocá-la pra mimir. Shin então decide que vai de berço também. Ele abre seu quarto e diz que não mudou nada em mais de 5 séculos e ao olhar pra cama percebe que Yuzuha já tá dormindo também. Nisso ele troca de roupa e adormece assim que se deita. Mais tarde naquela noite ele acorda e encontra Shin deitada ao seu lado. Ele fica surpreso ao vê-la. A elfa começa a chorar enquanto chama o nome de Shin enquanto está dormindo. O cara não sabe o que as lágrimas ali significam, mas ele sabe que partir de repente a machucou emocionalmente e nisso ele pede desculpas. A cena corta e bom dia, o sol já nasceu na fazendinha. Shin pega ali uma mecha de cabelo prateado e não sabe se é Shin ou se é o rabo da Yuzuha. Eis que as surpresas não param de acontecer, pois vemos que a Yuzuha evoluiu para uma forma mais próxima de um humano com força de 411. Ele então faz algumas roupas que são tipicamente usadas por elementeiros humanoides no jogo e diz que elas irão se adaptar ao corpo dela e se ela quiser ele mudaria até de cor. Ela tenta se vestir e não sabe muito bem como utilizar e Shin faz os ajustes ali para que as roupas fiquem bem nela. E ao descerem para o café da manhã, Shin fica feliz ao ver que ela se transformou e coloca outra cadeira para ela. E após o café, eles se reúnem para ouvir a história de Yuzuha e como ela foi parar naquele santuário. E em resumo aí para vocês, ela se machucou tentando impedir um desastre natural e decidiu descansar no santuário para se recuperar. Ela pensou que iria de arrasta um pouco antes de Shin aparecer e salvá-la. E Shin revela que foi por conta de Millie que ele foi capaz de salvá-la. Yuzuha planeja agradecê-la mais tarde. Shin sugere que envie um presente junto, o que leva Shin a recomendar que faça alguns cafales para ela, que é uma iguaria élfica que a Tiera prepara, e é um dos produtos mais populares do santuário. Shin então fica um pouco confuso, porque o santuário da lua não vende alimentos, ele vende armas, e Shin revela que eles não tinham como repor o estoque de armas, porque Shin é o único que pode desbloquear o arsenal. Ele então promete fazer algumas espadas para reabastecer o estoque da loja. Ela então fica séria e muda de assunto, dizendo que gostaria que Shin fosse visitar uma pessoa o mais rápido possível. Seu nome é Geralt. E Shin, ao ouvir esse nome, fica surpreso ao saber que ele está vivo, pois bestas superiores têm uma expectativa de vida de 150 anos no máximo, e já se passaram mais de 500 anos desde o declínio da glória. Shin diz que o cara não tem muito mais tempo de vida e que ele tem esperado todos esses anos pelo retorno de Shin. É revelado que Geralt foi o primeiro rei bestial quando uniu várias tribos de bestas. O rei atual é a 8ª geração e tem todo o poder militar e habilidades de um líder. Isso permitiu que Geralt esperasse Shin em paz. E Shin então pergunta se ele está em algum perigo imediato e Shin diz que não. Então, com isso em mente, Shin decide que eles farão uma viagem normal e partirão no dia seguinte. E Tiera ficou feliz ao saber que vai se juntar a eles na jornada, pois como o nosso prota está por ali, a loja pode ser movida para qualquer lugar. Como ela ficou presa por muito tempo, seria ótimo para ela ver o mundo segundo Shin. Tiera adora a ideia e eles se preparam para a viagem. Shin vai relatar sobre os Skullfaces ao reino e Shin diz que vai forjar algumas armas para eles ali de leve, dizendo que irá para a guilda na sequência. Ele diz que enquanto estiverem separados, ele procurará uma missão na direção de Farnid, para que ele possa subir de nível enquanto viajam. E para facilitar a comunicação, Shin sugere que eles criem um grupo para que possam utilizar o chat por voz, que atualmente é conhecido como telepatia. Enquanto Shin adiciona todos, Shin pede a Tiera para que se registre como uma aventureira e Shin a convida para que ela vá junto dele quando ele for. Ela diz que irá procurar algumas roupas para ir com ele. A cena muda e vemos que Shin abre sua forja depois de muito tempo. Ele avisa Yuzuha para não tocar em nada, pois alguns itens ali são amaldiçoados. Ele então começa a trabalhar, mas sua primeira lâmina está além do nível de qualquer coisa disponível nas lojas do país, então ele não poderá colocar aquilo para vender. Ele então dá uma relaxada no processo ali para reduzir a qualidade e se ajustar ao padrão atual e faz algumas espadinhas ali reabastecendo o estoque da loja. Tiera se veste e eles se preparam para ir para a guilda. Shin se encanta com a comissão de frente da moça a ponto dela dizer que ele conquistou o direito de bancar o rolê para largar a mão de ser moleque. E é nesse clima de enorme respeito que o episódio acaba e o que temos para hoje é a curiosidade em ver como esse anime vai prosseguir. Você também está curioso, está gostando de acompanhar essa aventura e quer continuar acompanhando essa história aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a parte 6 para que eu traga ela para você, mete o dedão no like para que o vídeo fique mais forte que a Shin e se inscreve e ativa o sininho para o canal crescer mais que a comissão de frente da Tiera.
O trio chega na cidade e Tiara fica encantada com a quantidade de pessoas que estão por ali. Shin, no entanto, a alerta que o número de pessoas que ela está vendo é pequeno, pois ele já viu mais pessoas ali na cidade quando ela está lotada e tal. Mas pra ela tudo isso era uma enorme novidade, pois ela só havia ouvido falar dessas multidões através dos clientes que vinham até a loja. Nosso prota vê ela toda feliz e compara sua empolgação à de uma criança visitando um parque de diversões pela primeira vez. Ele sugere a ela que eles resolvam as burocracias primeiro para que possam usar o tempo restante como quiserem. Ela aprecia a ideia dele e, pegando a mão do prota, sugere ir pra guilda. No entanto, quando ele pergunta se ela sabe onde fica a guilda, ela percebe que não faz a mínima ideia de onde ela está. Shin então assume a liderança e a elfa só agora percebe que eles estão de mão dadas, ficando ali um pouco tímida com a situação. Na guilda vemos que Shin foi promovido para o rank E e isso surpreende, pois ele não completou nenhuma missão. Celica explica que confirmaram que ele derrotou um Skullface de alto nível e uma horda de esqueletos. Ela, porém, enfatiza que ela acha que ele deveria ter sido promovido para rank A, e Shin comenta que isso seria bem complicado e chamaria muita atenção um salto de nível tão grande quanto este. A recepcionista então muda de assunto e pergunta de forma hostil qual é a sua relação com Tiara. Ele explica que estão viajando juntos a negócios. Shin esperava que ela pudesse se registrar como uma aventureira e obter um cartão da guilda. Celica pergunta diretamente se eles são namorados e eles negam ser um casal e ficam chocados ao saber que a recepcionista já sabia que estavam andando pela cidade de mãos dadas, e ela explica que uma mulher bonita como Tiara chama a atenção dos homens. Shin tenta voltar ao assunto dos negócios e pergunta se a guilda tem alguma informação sobre locais sagrados, aqueles que foram destruídos durante o declínio da glória. Ela informa que não pode divulgar tais informações para aqueles abaixo de rank B. Ele agradece e diz que pretende voltar para obter essa informação quando subir de rank. Ele informa que está indo para Farned e pergunta para ela se tem algum trabalho que ele possa completar pelo caminho. Celica pega um enorme livro e procura por uns trabalhos ali que vão ter nessa direção. Um cliente chamado Nak solicita uma escolta de carroça para Beirum. Ele pede no máximo 5 pessoas e está disposto a pagar 10 moedas de prata para cada um. Shin gosta do trabalho e a elfa não protesta. Celica informa que a carroça partirá naquela tarde quando o sino tocar 3 vezes. Ela também informa que 2 aventureiros já assinaram, então eles devem encontrá-los. Tiara, no entanto, ainda precisa esperar pelo seu cartão da guilda e a carroça só sai à tarde. Ele então sugere que eles deem um rolê pela cidade enquanto se dirigem à igreja. Shin observa a elfa interagir com vários vendedores enquanto experimentam novos alimentos. O grupo então chega à igreja, onde eles encontram Lassia, que para de varrer para cumprimentá-los, e nisso Lassia e Tiara se apresentam. Quando a freira descobre que a Tiara é a aprendiz de Shinny, ela fica muito empolgada e demonstra querer saber mais detalhes sobre ela, e após um verdadeiro interrogatório, eles entram, onde Millie dá um oi para eles. Millie revela que o orfanato não será fechado por conta dos esforços de Shin. Lassia acrescenta que assumirá como próxima chefe da igreja devido ao aprendizado da habilidade de purificação, mencionando que as freiras são muito gratas por sua ajuda. Shin pergunta sobre o paradeiro de Will e é informado que o vampiro está investigando o padre que assumiria a igreja. Ele tem certeza de que o homem não desistirá facilmente, então eles também precisam descobrir qual era o motivo dele querer assumir a igreja. Shin deixa as freiras e Millie com amuletos encantados com diferentes tipos de magia para protegê-los. As outras crianças ouvem que Shin está por perto e vêm cumprimentá-lo. Eles acabam gostando de Tiara e a inundam com pedidos para brincar. As freiras mais tarde se desculpam pela empolgação das crianças e a elfa revela que só não sabia direito como brincar com elas inicialmente, pois essa é a primeira vez dela fazendo isso. Eles agora voltam para a guilda para pegar o cartão de Tiara e ela acha surreal ser uma aventureira agora. Após isso, Shin sugere que peguem o santuário lunar e a elfa acha estranho que ele possa carregar sua própria casa. Ele, no entanto, acha isso normal, já que ele é o dono. Quem nunca, né, galera? Imagine você sair ali, dar um rolê e tal, e de repente enfiar sua casa no bolso como se não fosse nada, e caso precisasse, simplesmente sacasse ela e tal. É mó normal. Eles então param em um beco e a elfa se encanta com a beleza do cristal que ele saca de seu bolso, mencionando que nunca viu um cristal tão grande e refinado antes. Ela fica impressionada ao saber que esse pedregulho ali foi encantado com um feitiço de teletransporte. Shin propõe usá-lo para chegar ao santuário lunar o mais rápido possível e Tiara revela que o teletransporte é um feitiço perdido que ninguém mais sabe utilizar. Shin, no entanto, revela que pode fazer quantos cristais quiser se ele tiver os materiais necessários, e Tiara apenas aceita a realidade de que o poder do protagonismo opera milagres e que com ele tudo é possível. Eles então cautelosamente verificam se não tem ninguém ali na surdina sondando e tal, e se teletransportam ao santuário. Shin pergunta se tá tudo bem com ela e Tiara responde que estranhou um pouco a sensação, mas que logo ela se acostumará com o hack do nosso prota. E Shin, mostrando que quem tem limite é município, ativa o comando de armazenamento e transforma sua base em um pingente, revelando que esse é o santuário lunar em modo de transporte
transporte, e ela, achando que não tinha como se surpreender mais ainda, acabou se surpreendendo mais uma vez. E como eles sinalizaram as pendências, agora é hora de cair na estrada. Então eles vão até a carroça de Naki. Shin e Tiera se apresentam, e Gaien, que provavelmente deve ser parente de Jar Jar Binks, e Tsubaki se apresentam também como os outros dois aventureiros que aceitaram o trabalho. A troca de cumprimentos, no entanto, é interrompida por Naki. Ele cumprimenta a todos e diz que conta com eles para fazer a travessia até Beirun com sucesso. A cena corta e vamos direto ao palácio, onde o rei marca uma reunião de emergência ao saber do desaparecimento do santuário lunar. O monarca está preocupado porque essa é uma estrutura que sobreviveu ao declínio na glória e que manteve os inimigos mais fortes e os monstros de alto nível fora de sua barreira. É uma loja mística feita com tecnologia perdida. Ele sente que esse incidente pode ser um problema para vários reinos. A princesa pergunta sobre Shinee e é informada de que a Alpha está a caminho do castelo. Ela sugere ao pai que esperem que ela chegue, pois não tem informações suficientes para agir, e o rei concorda. A cena muda mais uma vez para a carroça e Gaien pergunta se Shin e Tiera já mandaram alguém de vala antes. A Alpha fica um pouco confusa com essa pergunta e Shin explica que não é incomum que lutas ocorram durante missões de escolta. Eles são mais propensos a serem atacados por bandidos do que por monstros de fato. Tsubaki então revela que as pessoas tendem a subestimá-la por ser pequena, mas que trocar socos é com ela mesma. E Shin fica feliz ao saber que ela pode lutar. Enquanto eles falam sobre lutas, ele acha que seria prudente da parte deles todo mundo se apresentar e dizer do que é capaz durante uma batalha. Gaien começa revelando que ele é um samurai e aventureiro de rank A. No entanto, ele diz que é um inútil no que se trata de lançar magias, então não esperem isso dele. Tsubaki diz que é uma boxeadora de rank E e menciona que também pode lançar feitiços de suporte para aumentar a velocidade. Tiera se apresenta como uma alquimista que pode utilizar arco e espada, ela também pode lançar feitiços simples de cura e é uma aventureira de rank G. Shin é o último a se apresentar, dizendo que ele é um samurai de rank E que pode lançar magia de fogo e relâmpago. Ele também apresenta Yuzuha como sua familiar monstro. Gaien fica surpreso ao ouvir sobre um samurai que usa magia. Ele tem certeza de que Shin passou por algum treinamento em comum. Tsubaki pergunta se ele nasceu em Hinomoto. Shin diz que não, questionando por quais motivos ela pensa dessa forma, e ela menciona que a maioria dos samurais são de lá, mencionando que o pessoal de lá, na sua maioria, são guerreiros, cavaleiros ou possuem ocupações especialistas, mencionando que aqueles que viram samurais são pessoas que podem ser chamadas de excêntricas. Shin estranha essa afirmação, dizendo que essa ocupação pode fazer tudo, seja ser tanque ou atacante, e ela diz então que ser berserker e cavaleiro são os pré-requisitos para ter essa ocupação, ou seja, o que ele tá falando não faz sentido. E bem, enquanto os dois vão conversando ali num idioma incompreensível, Gaien menciona que Hinomoto é uma nação insular única que foi criada por um desastre natural e é o lar de várias sedes de guildas de samurais e ninjas, mencionando que a nação se construiu ao redor delas. Quando Shin pergunta o nome de alguns clãs, Gaien revela alguns nomes difíceis ali e Shin fica surpreso ao ouvir que um país inteiro foi construído em torno de facções do jogo que ele jogava há 500 anos atrás. Eis que a carroça para repentinamente, levando o grupo a uma emboscada de bandidos. O líder pede ao comerciante que deixe todo o seu dinheiro e a carga se não quiserem de arrasta. Shin calmamente diz a Naki para ele entrar na carroça e instruir Yuzuha a defendê-lo, enquanto Gaien e ele vão avaliar a situação. Como o número de atacantes é pequeno, os aventureiros se preparam para lutar. Tiera fica escondida, mas está ansiosa, pois ela nunca participou dessas coisas sinistras antes. Ela nota os outros bandidos escondidos nos arbustos. Enquanto isso, Tsubaki chama a atenção de um dos criminosos. Eles então começam a fazer alguns comentários depreciativos sobre ela, o que deixa Shin muito pistola. E sua irritação fez com que sua aura começasse a transbordar. Tiera, vendo toda essa situação, começa a ficar preocupada ao sentir a sede de sangue sendo emanada de Shin, mencionando que ela prefere ver a versão feliz dele. E eu garanto que se tem alguém que tem que se preocupar nesse momento, com certeza esse alguém deve estar do lado do grupo de lá. O líder dos bandidos revela que tem informações de que o grupo consiste principalmente em aventureiros de rank E ou inferior, sendo Gaien o único A da equipe. Eles sabem que será impossível para ele lutar sozinho enquanto protege seus membros mais fracos, e isso só confirma o óbvio. Esse é um ataque totalmente planejado. Shin quer saber de onde eles obtiveram essas informações, e antes que a palestrinha prosseguisse, Tiera mostra que para tudo nessa vida existe uma primeira vez, e afofa a flecha no peito de um dos campers ali na moitinha, e na sequência já pega o segundo para mostrar que não foi sorte de principiante. O líder dos bandidos então dá ordem para seus homens atacarem, e vemos que Tsubaki já desce o cacete, e um deles utilizando o vigor relâmpago. Enquanto ele cai, ele nota que essa não deveria ser uma técnica que alguém de rank E deveria ser capaz de utilizar. Gaien e Shin abatem os outros, deixando o líder atônito. Afinal, isso deveria ter sido um trabalho fácil, pois eles têm espadas mágicas e seus níveis deveriam ser superiores aos dos aventureiros. Shin se aproxima e corta sua lâmina antes de quase arrancar a cara do vigarista no tapa. Eles então o amarram e o Prota exige saber de onde ele conseguiu suas informações.
informações. Shin ainda está coringado das ideias, então Tiera, de uma forma que eu me recuso a narrar, resolve acalmá-lo. E isso foi de 0 a 100 muito rápido. Ela após algum tempo percebe que ele voltou ao normal, então se afasta, deixando confuso, e o narrador também percebe que as coisas saíram fora do controle. Shin pede a Tsubaki para ela explicar, mas ela joga no meu time e diz que também não entendeu patavinas o que foi esse delírio do roteiro. A elfa fica envergonhada e começa a lembrar de que sua mestra costumava fazer isso para acalmá-la, e como ela viu que o Prota tava indo pro caminho escuro da força, bem, ela resolveu tentar a sorte, ou seja, eu vou fingir que foi na inocência. Ela olha pra Shin e ao começar a entender o que rolou, acabou tiltando de vergonha novamente. Nossos protagonistas então decidem seguir em frente e sentam-se na carruagem, felizes que tudo correu conforme o plano e que nem a carruagem e nem o proprietário se machucaram. Gaien diz a Shin que conseguiu extrair algumas informações dos bandidos e, segundo ele, eles foram contratados por um grupo misterioso de pessoas que os instruíam a capturar a carruagem, pois queriam um item ligado à igreja. Tudo isso é muito estranho, pois geralmente os bandidos estão apenas atrás de dinheiro, mas Gaien explica que os próprios bandidos não tinham ideia do que era esse item, então o plano deles era simplesmente capturar toda a carruagem e levá-la com eles. Eis então que Shin se lembra de que enquanto estava na igreja, a irmã lhe disse que alguns dos oficiais superiores da igreja são muito corruptos e gananciosos por poder, e se pergunta se isso era obra deles. E independente de qual fosse a razão, ele está feliz por ter aceitado esse trabalho, que foi pura coincidência, mas que agora pode ser capaz de investigar mais a fundo essa questão com a igreja. Finalmente eles chegam à cidade e a missão termina quando Naki lhes entrega o pergaminho que pode ser entregues à guilda como prova de que completaram a missão, para que possam receber o seu dinheiro de volta. Eles agradecem a Naki pela missão e Naki os agradece por ajudá-la a chegar em segurança à cidade, pois se não fosse por ajuda deles, ele provavelmente teria ido de arrasta na mão dos bandidos. Depois que Naki vai embora, Shin pergunta a Gaien e Tsubaki qual é a boa, e Gaien responde que voltarão imediatamente para a cidade deles, enquanto Shin responde que precisa seguir para a cidade Farned a partir dali. Gaien deseja uma boa sorte a eles e espera que seus caminhos se cruzem novamente, enquanto Shin e Tiera seguem o seu próprio caminho. Ele pergunta a Tiera se ela gostou da viagem na carruagem, enquanto se pergunta como seguir adiante, pois Farned ainda está muito longe. Ela afirma que a carruagem era bastante confortável e ele concorda. Após isso, ele decide que eles devem simplesmente comprar uma carruagem, pois seria a maneira mais eficiente e confortável de chegar ao seu destino. Eles então entram em um local cheio de carruagens que todas parecem iguais para Shin. Então ele começa a planejar como as modificará completamente, mas Tiera lhe diz para ir com calma, pois precisam comprar uma primeiro. Ela pergunta que tipo de carruagem ele está procurando e ele afirma que está tentando encontrar uma grande o suficiente para dormir e carregar as coisas que eles precisam com eles. Ele planeja modificar a carruagem de qualquer maneira, pois não gosta do quão instáveis e trêmulas elas são. Ela já pergunta se ele não vai fazer modificações que a façam voar ou coisa do tipo, e ele diz que não, que tá de boa quanto a isso, e ela agradece, pois não acha que seja bom ficar chamando muita atenção. Após algum tempo, a elfa avista uma carruagem elegante com flores e outras decorações e chama a atenção de Shin para ela, afirmando que aquela ali é bonita e também grande o suficiente para que todos possam viajar juntos com a Shin quando ela chegar. O vendedor se aproxima deles e pergunta se alguma das carruagens lhe interessou, e Shin diz que quer comprar a carruagem extravagante ali e que ele precisa dela pronta até amanhã. O vendedor sorri e pergunta se ele já tem cavalos para puxar a carruagem, mas Shin responde que ainda não. O vendedor olha para ele e aconselha que consiga 2 cavalos grandes e fortes, pois aquela carruagem é pesada e não pode ser puxada por um cavalo fraco. Shin então pensa em como isso tudo seria caro e pergunta ao vendedor sobre as carruagens puxadas por monstros que ele já viu algumas vezes. O vendedor responde que monstros são muito mais fortes e rápidos do que cavalos, então um deles seria suficiente para puxar aquela carruagem, mas para isso ele terá que domar o monstro primeiro, o que é incrivelmente difícil. Ele diz para não se preocupar com isso e preparar a carruagem, enquanto sai com Tiera, se perguntando onde pode encontrar um monstro, mas pensa que em uma última instância ele poderia simplesmente usar Yuzuha como um monstro para puxar sua carruagem. De repente ele recebe uma notificação da Shin, que lhe diz que seu trabalho dentro do reino foi concluído e pergunta como eles estão. Shin responde que eles estão na cidade de Beirun agora e acabaram de comprar uma carruagem para continuar a viagem para Farned. Ele afirma que ainda precisam de um monstro para puxá-la, mas ela diz para ele não se preocupar com isso, pois ela conseguirá o monstro para eles. Ela diz a Shin para esperar até amanhã, pois irá o mais rápido possível para se juntar a eles, mas isso tudo levará pelo menos um dia. Ele diz para ela não se preocupar e vir no seu próprio ritmo. Shin também revela a ele que o reino está em alvoroço ao descobrir que o Santuário da Lua desapareceu. Shin nunca pensou que isso teria um efeito tão grande sobre a realeza, mas ela afirma que eles estavam tentando lisonjeá-la e falar docemente para que ela se juntasse ao exército real, mas ela recusou e foi embora. Shin afirma que deve ser difícil para ela lidar constantemente com pessoas que querem usar o seu poder, enquanto Shin afirma que uma vez um país tentou
tentou reivindicar o Santuário da Lua pra si, e ela estava muito perto de destruir completamente aquele país naquela época. Shin diz pra ela relaxar e encontrá-los amanhã e desliga a ligação, enquanto Tiera o chama para uma loja ali com uns produtos estranhos. Nisso a dona do recinto chega e ao descobrir que eles ainda não têm um lugar para passar a noite, ela recomenda uma hospedaria que ela julga que eles não irão se arrepender. Eles chegam ao local apenas para encontrar um enorme hotel à sua frente que parece absurdamente caro. Eles entram mesmo assim e perguntam à recepcionista se há quartos disponíveis. A recepcionista imediatamente pergunta se precisarão de um quarto de casal, mas eles ficam envergonhados e recusam imediatamente, afirmando que vão pegar 2 quartos individuais. Shin abre seu quarto e percebe que a espelunca ali é finíssima. Ele fecha a porta enquanto Yuzuha pula na cama e se transforma em sua forma humana. Ela pergunta se pode falar agora e Shin dá permissão. Mais tarde ele percebe que ainda há algum tempo para o jantar, então decide cuidar de suas armas até lá, enquanto Yuzuha tá ali brincando. Mais tarde, enquanto ele estava terminando a manutenção, Tiera bate na porta e entra, perguntando quando sua mestra chegará. Shin responde que ela deve chegar amanhã, mas ele realmente não tem os horários exatos disso. Tiera afirma que se não tem nada para fazer, então eles devem simplesmente relaxar, e ele concorda e chama o serviço de quarto para o jantar. E após bater o pratão, ele diz que vai tomar um banho quente e dormir na sequência, ao que Tiera responde que também fará o mesmo. Yuzuha imediatamente pergunta se ela pode tomar banho junto com ela e ela concorda, mas em vez de ir para o seu quarto, Yuzuha acaba arrastando-a para o banheiro de Shin, onde começam a tomar banho. Shin se aproxima da janela e começa a olhar para fora, pensando no dia seguinte, enquanto Shin se defronta com um monstro que ela julga digno de ser sua montaria. Na manhã seguinte, Shin acorda com Yuzuha em seu rosto e sai para se encontrar com Tiera. Depois de verificar a carruagem, ele começa a modificar o eixo e adiciona uma suspensão, o que surpreende tanto Yuzuha quanto Tiera. Logo na sequência, ele recebe uma notificação de Shin que diz que saiu da floresta e pede para encontrá-la lá. Ele leva Tiera e começa a caminhar pela floresta quando ele e Yuzuha sentem uma forte presença por perto. Eles saem para a clareira e ficam chocados ao ver Shin com uma enorme besta demoníaca ao seu lado. Esse lobo divino demoníaco tem um nível superior a 750, então ele pergunta onde foi que ela encontrou tudo aquilo. Ela, bem, explica despreocupadamente que encontrou na montanha sagrada, onde vivem as bestas mais perigosas. Ele diz que essa besta é muito grande para a carruagem para atrair a atenção indesejada, mas Shin planejou tudo isso e diz à besta para ela encolher o seu tamanho, o que ela o faz, ficando ali um pouco maior que um cavalo. Logo após, o monstro começa a puxar a carruagem em uma velocidade muito alta, o que parece entusiasmar Shin, enquanto Tiera comenta sobre como a carruagem é confortável após a modificação que ele fez. Shin concorda, dizendo que já esteve na carruagem real diversas vezes, mas essa carruagem que eles estão é de alguma forma muito melhor do que aquela. Enquanto eles viajam, Yuzuha começa a conversar com a besta na língua deles e explica que ele costumava viver nas montanhas sagradas ao lado de sua mãe, mas um dia um aventureiro a matou e ele ficou sozinho, ferido e com medo. Quando ele estava prestes a desistir, uma elfa muito gentil o salvou e lhe deu força para treinar e ficar mais forte. Ele surpreende a todos depois disso, revelando que a elfa não é outra senão a própria Tiera, gente, pois ele reconhece seu cheiro. Tiera a princípio nem se lembra dessa história, mas de repente percebe que há 100 anos atrás, olha só a quantidade de tempo, ela salvou um filhote uma vez e cuidou dele até que ele se recuperasse. Shin acha essa história tão comovente que decide transferir a posse dele para ela. Eles saem da carruagem, Shin toca a besta e revoga sua posse, tornando um monstro divino livre novamente. Depois disso, Tiera avança, meio assustada ali no início, mas depois ela consegue domá-lo e o chama pelo nome de Cintilante. Naquela noite, todos estão dormindo, enquanto Shin diz a Shin que agora Tiera pode escolher seu próprio caminho se quiser, e eles podem descansar tranquilos, sabendo que o Cintilante a protegerá. No dia seguinte, eles começam a viajar para uma floresta exuberante quando a carruagem para ao ver 2 pessoas se aproximando. Os desconhecidos perguntam se eles são Shni e Shin, e ao receberem a confirmação, eles os levam até Jirard, que se tornou o primeiro rei das feras da área. Sua aldeia parece ser bonita e próspera à medida que eles entram nela, e uma vez dentro de sua casa, eles são escoltados para uma sala. Eles entram nessa sala apenas para encontrar 2 homens feras sentados ao lado de seu velho amigo Jirard, que olha para eles feliz e diz a Shin que nunca pensou que o veria novamente. Shin e seus amigos estão sentados com Jirard, que lhes diz estar feliz em vê-lo e que nunca esperou que isso aconteceria novamente. Shin, por sua vez, responde que pensava que Jirard estava morto. Jirard ri e diz que nem ele entende por que ainda está vivo. Jirard então apresenta a todos a Shin, começando pelo atual rei das feras, Wolfgang, passando por sua filha Kuori, além dos 2 guardas, Vanku e Raidin.
Shin se apresenta dizendo que seu nome é Shin e que ele é um humano superior. Ele pede a todos para não chamarem de senhor ou algo do tipo porque ele não curte essas formalidades. Jiraiya então comenta sobre a forma como o mundo atual vê os humanos superiores, dizendo que por conta do poder absurdo que eles possuem, ou eles são temidos ou são reverenciados. A cena então muda e temos um flashback de Shin e Jiraiya no passado, enfrentando muitos monstros e se preparando para lutar contra eles. Agora no presente, vemos Shin e Jiraiya rindo sobre como pensaram que iriam de comes e bebes enquanto lutavam contra aqueles monstros. Quando Jiraiya começa a falar sobre o que rolou nos últimos 500 anos, Shin diz a Jiraiya que a Shinija lhe contou tudo sobre ele ter construído esse país e tal, e Jiraiya pergunta por que ela fez isso, já que ele queria se gabar disso pra Shin. Shin responde dizendo que achou que ele exageraria nos fatos, então ela descreveu pra ele com objetividade e honestidade. Shin ri e Shin se desculpa e diz que vai preparar um chá pra eles. Jiraiya então pede a Shin que lhe conte sobre seu passado e Shin narra sua história até o pôr do sol. Jiraiya então pede para discutir assuntos sérios, revelando que seus dias nessa vida estão contados e que ele morrerá em breve, talvez em menos de um mês. Ele sentiu que algo estava errado por algumas semanas e quando Shin informou sobre o retorno de Shin, ele confirmou suas suspeitas. Parecia que de alguma forma o tempo estava esperando o retorno de Shin e o prota fica surpreso por suas palavras. Jiraiya o olha e pede para duelar contra ele, expressando seu desejo de ter essa luta enquanto vemos a Shin espionando eles. Shin se pergunta se Jiraiya pretende morrer como um guerreiro em batalha e Jiraiya confirma isso, afirmando que ele quer lutar com Shin, o guerreiro mais forte. Shin concorda e pergunta se Jiraiya informou seus guardas sobre sua morte iminente. Jiraiya diz que contou a eles quanto tempo ele tem de vida, mas não mencionou a luta. Jiraiya então fala sobre seus guardas próximos, mencionando que ele lutou ao lado deles desde que Shin desapareceu. Eles são dois tipos de monstros que têm vida longa, que o seguiram por todo esse tempo, mas o tempo os alcançou também e é a hora do país ser libertado da influência deles. Sobre o governante Wolfgang, Jiraiya diz que ele é um líder excepcional, que ouve as pessoas e pode andar com elas como iguais. Shin então pergunta a Jiraiya se ele deixou algo pra trás e ele responde que só duelo contra Shin e nada mais. Eis que a noite chega e vemos Jiraiya se reunindo com seus guardas, o governante Wolfgang e sua filha. Ele lhes diz que encontrou o lugar onde morrerá, chocando a todos. Ele informa que pediu a Shin para lutar com ele antes de seu tempo acabar nesse mundo e o duelo acontecerá daqui uma semana. Todos concordam, com exceção a Kuor, a filha de Wolfgang, que pergunta como eles podem estar tão calmos nessa situação. Jiraiya tranquiliza ela, dizendo que ele já viveu uma vida longa e testemunhou a morte de muitos camaradas, de seus filhos e até de seus netos. Ele diz que ela entenderá porque ele viveu tanto tempo após o duelo e que ela verá com seus próprios olhos. Ela então concorda e Jiraiya informa que lutará com Shin na floresta de Halua, e essa será a última e maior batalha de sua vida. A cena então muda para Shin olhando para a lua, contemplando sua conversa com Jiraiya sobre o duelo. A raposa Yuzu se aproxima dele e pergunta se ele tá bem. Shin responde que sim. Enquanto isso, vemos Jiraiya sentado sozinho também, olhando para a lua, lembrando-se do passado e sentindo um profundo arrependimento após o desaparecimento de Shin. Sem o Shin por ali, o mundo parecia sem graça para ele e ele chegou a desistir de seu desejo, acreditando que nunca se tornaria realidade, porém, agora que Shin está aqui, seu desejo de lutar contra ele se realizará e ele agradece a Shin por isso. Os dias vão passando e vemos que todos estão aproveitando o tempo juntos, comendo juntos, trabalhando juntos e passando momentos felizes. Vemos também que Shin fortaleceu e restaurou o braço de ferro de Jiraiya e após terminar, Shin entrega a ele, dizendo que agora está pronto para a batalha. Jiraiya fica feliz e agradece a Shin, lembrando que amanhã é o grande dia. Eis que chegamos na véspera do duelo. Jiraiya pergunta a Shin se ele encontrasse uma maneira de voltar para seu mundo, se ele partiria e abandonaria a Shin ou não. Shin pensa um pouco e responde que sim, ele voltaria para casa, pois esse é o motivo pelo qual ele continuou lutando. Jiraiya se desculpa, dizendo que ele não deveria ter feito essa pergunta. Shin responde que ele gostaria que houvesse uma maneira de agradar gregos e troianos essa história toda, pois sim, ele queria que as coisas se resolvessem pro bem, tanto para ele quanto para Shin, que ambos tivessem seu final feliz. Então Jiraiya dá uma desviada no assunto e expressa a empolgação para o próximo dia e, bem, esse dia chegou. Shin e Jiraiya viajam em uma carruagem com todos os outros indo para o campo de batalha. Ao chegarem lá, Shin diz a sua amiga Shin que se houver algum ataque perdido, ele contará com ela para detê-los. Shin o tranquiliza, dizendo para não se preocupar com isso e lutar com todas as forças. Vemos Jiraiya se despedindo de seus assistentes. O governante Wolfgang diz a Jiraiya que protegerá o reino e seu povo. Kuor diz a Jiraiya que ela se tornará uma guerreira digna de carregar o sangue dos primeiros reis. A cena muda e então o duelo começa e vemos que Shin e Jiraiya saltam no topo da colina, ambos com um sorriso no rosto. Os amigos do rei observam que ele sorria como uma criança, aguardando ansiosamente por esse dia, e dizem que irão testemunhar juntos a realização de seu desejo. A cena muda para o campo de batalha, onde vemos que os dois
dois combatentes estão prontos pra treta. O poder de ambos causa uma explosão tremenda, fazendo toda a floresta tremer. Jiraiya comenta se isso não fazia lembrar dos dias que eles viveram lá há 500 anos atrás, e Shin responde que pra ele até parece que foi ontem. Shin manda então um golpe cortante, corta as árvores atrás de Jiraiya, que se desvia e contra-ataca com um soco bloqueado por Shin. Todos assistem no topo da colina, impressionados por seu imenso poder, e eu fico com pena do ecossistema local. No entanto, isso era apenas o aquecimento. A verdadeira luta estava prestes a começar, e de volta ao campo de batalha, Jiraiya admite, até mesmo as técnicas que desenvolveu para lutar contra o Shin são inúteis, dizendo que ele parece fraco diante do prota. Shin pede para ele parar de ramelar e se fazer de coitado porque ele é forte pra cacete. Jiraiya então decide utilizar seu as na manga e se transforma em um lobo de combate. Jiraiya então lança um ataque e Shin ataca com um golpe relâmpago que Jiraiya desvia antes de vir por trás de Shin com um golpe poderoso. Shin consegue se esquivar e Jiraiya utiliza sua técnica suprema, reunindo todo o seu poder em um único movimento chamado a supremacia lendária. Jiraiya direciona sua técnica para Shin como se fosse ali uma bomba nuclear. Shin bloqueia com toda a sua força, mas logo é atingido por uma série de golpes por trás. Shin pensa consigo mesmo que Jiraiya está utilizando diversas habilidades contra ele, percebendo que Jiraiya deve ter treinado muito para desenvolver essa estratégia. Jiraiya então dá um gancho que faz Shin sair voando, e enquanto ele está no ar, Shin reflete que ele está sendo patético, pois Jiraiya está indo com tudo que tinha, mas ele não, dizendo que agora ele irá desferir seu ataque final. Jiraiya também se prepara para o seu ataque final, e vemos uma explosão massiva acontecendo e todos assistem ansiosamente com os rostos cheios de espanto, perguntando quem saiu vitorioso nessa. De volta ao campo de batalha, os oponentes se aproximam um do outro, o escudo de Shin se quebra e Jiraiya vem por trás dele, porém, pouco antes dele atacar, Jiraiya de repente para, recua e cai no chão demonstrando esgotamento. Ele retorna à sua forma normal e diz que parece que ele chegou no limite. Shin, por sua vez, o elogia por sobreviver 500 anos, aprendendo tanto e executando com sucesso o golpe final. Jiraiya expressa sua gratidão, dizendo que seu desejo foi realizado após tanto tempo. Ele então pede a Shin um favor como recompensa por conseguir acertá-lo. Shin pergunta qual seria a recompensa e Jiraiya, encantado que Shin lutou com todo o seu poder, diz que ele sabe que tem mais por ali e ele queria testemunhar isso. Shin aceita as condições dele e recua, liberando uma aura massiva mostrando a extensão de seu verdadeiro poder. Jiraiya, observando o verdadeiro poder de Shin, diz que não fazia ideia de que ele era tão forte, dizendo um último adeus a seu mestre e amigo. Com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, esses são seus últimos momentos e ele vai de vala. Shin então carrega Jiraiya até o topo da colina, onde seus amigos correm para encontrá-lo. Shin pede a eles para levantar suas cabeças, pois seu rei conseguiu desferir um ataque poderoso contra ele, que é um humano superior, e isso significa que Jiraiya alcançou o nível de Shin. Um dos membros de confiança de Jiraiya pede que tanto o Wolfgang quanto o Kuor prestem atenção no rosto de seu rei e vejam a expressão de satisfação que ele carrega, mencionando que ele não tem nenhum arrependimento no final de sua vida. Vemos então que a noite chegou e todo o povo se despede de seu rei. Vemos que todos choram profundamente com eles, inclusive se transformando em lobos e uivando em homenagem a Jiraiya. O narrador chega até a tremer a voz nesse tipo de cena emocionante, ainda mais porque vemos que Shin também está abalado. A cena muda para Shini e Shin. Enquanto Shin olha para a lua, ela se aproxima dele e o abraça, dizendo que fará qualquer coisa para ele nesse momento. Shin lhe diz que sabia que Jiraiya queria essa luta, e por conta disso ele aceitou e lutou contra ele. Porém, ele em prantos não consegue negar que dói pra cacete ver um amigo morrer. E o narrador te entende, Shin, tá chovendo por aqui também, cara, é foda. Shin diz a ele que ele cumpriu seu dever, dizendo que está tudo bem ele chorar agora e que não há problema de se sentir triste em um momento como esse. No dia seguinte, o trio vai para a cidade e Shin fica confuso sobre o porquê de as mulheres estarem vestidas como pessoas fera. Elas explicam que os elfos se destacam, então se disfarçar ajuda a se misturar. Tiara fica impressionada com quão realistas as orelhas e as caudas ficam quando equipadas. Shin não consegue acreditar que algo que ele fez com uma brincadeira no passado encontrou uma aplicação tão séria nesse jogo. Shin fica tímida depois de descobrir que Shin acha que o disfarce ficou bem nela. Ela vai na frente deles, dizendo que eles precisam se apressar para encontrar com Schweid. A nação Dragnir de Killmont, aliada de Farn de Schweid, foi enviado como representante deles ao funeral. O Dragnir Superior era um dos personagens de apoio de Shin, lá há 500 anos atrás, então ele deve se encontrar com seu velho amigo. Eles chegam ao local onde os representantes de várias nações são hospedados. É revelado que Schweid foi o primeiro rei de Killmont, mas desde que a nação se estabilizou, ele abdicou do trono e agora vive uma vida de lazer. Eles esperam em uma sala e pouco tempo depois, Schweid vai ao encontro deles. Ele se curva a Shin depois de dispensar seu ajudante. Ele diz que está pronto para lutar ao lado de Shin novamente e nosso prota pensa que havia esquecido o quão rígido ele era.
Ele diz para ele ser menos formal e Shin garante que ele pode relaxar. Eles discutem brevemente sobre a morte de Jiraiya antes de falar sobre o que vem adiante, onde Shin menciona que irá para o tal local sagrado. Schweid expressa seu desejo de se juntar a Shin nessa exploração e por conta disso ele se junta ao grupo para que possam utilizar telepatia para manter contato, pois ele precisa voltar aqui um monte para resolver um assunto. Antes de Schweid ir, Shin invoca a arma pessoal do Dragnir chamada Nagizuki e a devolve a ele. Ele fica muito feliz em tê-la de volta em sua mão, porém ele percebe que a arma está muito mais poderosa. Shin revela que seu controle de mana melhorou enquanto ele reparava o equipamento de Jiraiya. A lança agora está 50% mais poderosa que sua versão anterior. Quor fica impressionada com o que houve e eu não sei vocês, mas já estou questionando onde está Yuzuha, pois ela nunca desgruda do Shin e não apareceu ainda. Após a reunião, o grupo vai à guilda dos aventureiros para pegar uma missão. Shin quer aumentar seu rank para C antes de partir. Para isso eles escolhem uma missão de matar goblins e eu confesso que nessa hora deu uma vontade de ver um X1 entre ele e o Ogiru de Remonster, outro anime que tá rolando aqui no canal. Quor deseja se juntar a eles, afirmando que cuidará de seu trabalho de replantar a floresta de Haloa depois, pois ela deve supervisionar a área até seu estado anterior ao duelo. E vocês lembram que eu tinha mencionado que eu tava com dó do ecossistema local? Caramba, os caras foram astutos em dar uma atenção a isso. Shin, assim como eu, se interessa por isso também, e como ele é um dos culpados pelo dano, eles saem para caçar os goblins primeiro, antes de ir à floresta para garantir que ela volte ao normal. E durante a batalha, Yuzuha apareceu, agora sim eu posso ficar mais tranquilo. Após concluir o pedido, eles vão para a floresta e observam que tudo voltou ao normal, mas ainda assim eles procuram por anomalias. A cena muda e vemos que Shin volta à guilda para confirmar seu trabalho. A recepcionista informa que ele tem uma carta de Barlux, o mestre da guilda da filial de Berli. Shin foi convocado pelo Palácio do Reino e sua ida deve ser a mais breve possível. Ele suspeita que tem a ver com o Skullface Jack que ele derrotou e a espada que mandou voando para o castelo. Quor gostaria de se juntar a eles, mas não pode deixar a Nação das Feras agora. Shin tenta animá-la e rapidamente muda de assunto, pois quer encontrar com Wolfgang para lhe dar algo. Naquela noite ele tem uma audiência com o Rei das Feras, onde ele lhe entrega as luvas da morte de Jiraiya. Seu antecessor queria que ele ficasse com elas. Shin também lhe deu o controle total para que ele possa transferi-las para quem ele quiser no futuro. Wolfgang as experimenta e não consegue acreditar no quão poderosas elas são, prometendo cuidar muito bem delas. No dia seguinte, o grupo se despede do rei e de sua filha e parte em jornada. O trio decide se teletransportar de volta para Beilit, pois como a convocação é urgente, não é bom ficar dando sorte pro azar e dessa forma eles chegam ao antigo local do Santuário Lunar. Shin percebe que a área está sendo vigiada e ele fica feliz por ter utilizado sua habilidade de furtividade para esconder sua chegada. O grupo para na guilda, onde as recepcionistas gêmeas não se surpreendem com a convocação, pois Shin não é um aventureiro comum. Elas também comentam sobre o fato dele estar sempre viajando com mulheres bonitas, e Shin deixa claro que tem alguns conhecidos homens e lista Will como um deles. O local então fica em silêncio porque o vampiro tem uma reputação ameaçadora. Além disso, a recepcionista concorda com Shin que Will é um homem excepcional. A conversa termina quando ele é informado de que o mestre da guilda está pronto para vê-lo, e Shin entra e é recebido pelo mago real. É ele quem avalia as gemas para a guilda e por consequência foi ele quem avaliou a primeira gema do Skullface que ele trouxe lá atrás. O palácio também contratou seus serviços para a inspeção da enorme espada branca que caiu no quarto de Irione. É revelado a nós então que ela é a segunda princesa do reino. Esse incidente causou bastante alvoroço, mas ninguém se feriu. Mas o principal problema de fato é a espada. Ela está no mesmo nível que a lâmina real do reino. O mais incrível nisso tudo é que a mana residual do Skullface que ele derrotou foi encontrada na espada, o que significa que quem eliminou ele foi quem enviou a lâmina voando. Como ele tem uma carta de apresentação do Santuário Lunar, o incidente pode ser relevado. No entanto, Rione quer conhecê-lo, pois ela também já derrotou alguns Skullfaces antes. Após a reunião, ele informa aos outros sobre o que foi discutido, e Shin tem certeza de que eles vão tentar recrutá-lo com todas as forças, pois o escolhido de um reino impacta no poder de uma nação no cenário mundial. A elfa diz para ele não se surpreender se eles quiserem até casá-lo com a princesa. Ela sugere que diga que está noivo dela, ou mesmo da Tiera, e Yuzuha na inocência chega por ali dizendo que tá pro jogo, e Shin obviamente já pede para ela se calar, pois isso aí vai dar ruim para ele. Eis que no dia seguinte, Shin veste sua melhor roupa para seu encontro com a segunda princesa, e após algumas verificações, ele é escoltado por Gadras. Ele verifica seu nível e o cidadão ali tem um nível de 188, e isso faz com que Shin entenda a importância da situação ao ver que um dos homens mais poderosos do reino veio recebê-lo pessoalmente. Nisso, Shin é apresentado para Arione, e ela rapidamente deixa de lado a conversa formal e quer confirmar se aquela era a espada que o Skullface que
ele lutou estava empunhando. Como não tem como negar, só resta confirmar isso e a princesa pode imaginar com isso que o bichão era brabo. Shin informa que a criatura destruiu sua arma durante a batalha e ela percebe o quanto Shin é diferentão dos outros aventureiros, pois a maioria dos que são convocados tenta impressionar demais. Alguns até usam isso como uma oportunidade para planejar assassinatos, enquanto ele tá ali todo 100% humildade e tal. Ela tenta provocar Shin, dizendo que algumas pessoas pensaram que ele tentaria isso, mas ele garante que ele não é dessas coisas. Ela diz que já sabe disso, pois ela tem uma habilidade chamada intuição, que faz com que ela nunca erre em seus palpites. Além disso, há um fato que não pode ser desconsiderado. Shinny jamais concederia uma carta de recomendação a alguém com esse tipo de comportamento. Ele não pergunta se agora é a hora que eles vão entrar no assunto principal, e ela diz que sim, e ele já pensou, eita que lá vem propostinha de casamento, porém contudo e entretanto, o papo ali era outro. Ela quer tirar um x1 com o Manolo ali para descobrir do que é feito esse cidadão. E enquanto eles discutem isso, vemos que em um dos corredores do castelo, uma força sombria atacam nos clérigos. Nisso o episódio acaba e agora é ver como Shin e Rione vão sair na mão e o que essa sombra representará para o anime. Você quer continuar acompanhando essa história aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a continuação, mete o dedo no like para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para fortalecer o canal.